muito Essa boa. história é boa, essa história é legal de conversar. E Posso- assim, até um gap gigantesco, cara, de várias coisas. Se você pegar na internet aí, você fica doido com tanto de falácia e situações que tem. O dia que eu fui fazer o Ainda registro, tem eu isso, achei né? tanta coisa. E aí, ô jovem? Posso ir? De verdade mesmo? Então vamos lá. Jurubebas? Sim, Jurubebas, o pior e o melhor podcast do planeta, beleza? Hoje eu vou falar aqui sobre um tema que todo mundo pensa que entende, inclusive eu, né? Mas na verdade a gente entende muito pouco sobre isso. Por quê? Porque são tantas nuances, são tantas variáveis e tal, que para entender mesmo você precisa ser do ramo, né? Então, vamos falar sobre a indústria automotiva e tudo que envolve a indústria. Por exemplo, né, a comercialização, como é que funciona isso, o que é isso, na verdade, para chegar naquele ponto específico que atinge todo mundo, que é: que carro eu compro? Será que o carro que eu vou comprar vai atender a minha demanda? Será que o carro que eu estou comprando é um carro bom de mercado? Vende, não vende, revende ou não revende? Vou perder dinheiro? Como é que é isso e tal, não sei o quê? Todas essas perguntas, não é fácil você encontrar respostas que atendam a sua demanda. Por quê? Porque normalmente as pessoas querem vender o carro, então cada um vai puxar a sardinha para o seu lado. Certo? Ó, se você for, por exemplo, num revendedor Ford, o cara vai jurar para você que o carro dele é melhor. Se você for na Chevrolet, é a mesma coisa, na Hyundai, na Toyota, na Mitsubishi, qualquer uma delas, os vendedores, as pessoas que vão lidar contigo vão falar: não, nosso produto é top, por isso. Todo mundo tem argumento. Mas nem sempre o que é bom num carro é bom para você. Essa é uma pergunta que você tem que se fazer, ok? Nem sempre é assim. Ó, o carro é maravilhoso, mas não serve para mim. Por quê? Hoje nós vamos saber por quê, né? Porque eu estou aqui com uma pessoa que tem muita experiência de mercado, desse mercado automotivo, já foi responsável pela negociação e por tocar empresas grandes, já trabalhou como gerente, como, sei lá, enfim, é um cara que sabe do mercado, da comercialização, da parte de marketing, de vendas e tal. Ele está preparado para tirar todas as dúvidas que eu vou colocar para ele aqui. Não, nem todas são dúvidas minhas, mas eu sei que todas são dúvidas. E a minha função aqui é exatamente essa. Não é o que eu não sei que ele vai responder. Ele vai responder com certeza um monte de coisas que eu sei, um monte de coisas que eu não sei, e que é assim que funciona. Beleza? William Veríssimo de Queiroz, prazerzão tê-lo aqui no Jurubeba, seja bem-vindo, e eu espero aprender muita coisa sobre esse mercado automotivo com você. Léo, o prazer é meu, muito obrigado pelo convite, espero conseguir esclarecer todas as suas dúvidas, né, e as dúvidas que a gente possa ter de mercado e tudo mais. Te falo, o mercado automotivo hoje não é fácil, né, a gente costuma brincar com o número de concessionárias e marcas que a gente tem hoje, o sol brilha para todos. Mas de vez em quando tá nublado. Então a gente tem que buscar situações, buscar todos os dias coisas novas para a gente estar ativo no mercado e mostrar para os nossos clientes o que a gente tem para oferecer e entregar para eles o melhor. William, eu sei que você começou há 12 anos mais ou menos passados e tal, e quando você começou, o mercado não era esse mercado de hoje, mas ele já mostrava uma possibilidade que para nós aqui no Brasil era um sonho de longuíssimo prazo, que era você ter alguma coisa fora de Volkswagen, Ford e Chevrolet. Né? Que muito tempo depois veio a Fiat, mas mesmo assim, estamos falando de 4 marcas que atuavam aqui. De repente virou um festival de modelos, inclusive, e outras marcas. Como é que é isso para você, assim? Fala, cara do céu, a concorrência hoje é brutal, o número de modelos, idem, enfim, como é que ficou trabalhar nesse mercado? Então, eu sempre fui apaixonado por carro e sempre tive essa visão que você acabou de falar. A gente sempre teve a cultura da Auto Latina, não sei se você vai lembrar dessa sigla. Lembro dela, claro. Lá atrás, que realmente era, né? Uma mistura da Ford com a Volkswagen, aquela coisa toda, Chevrolet ali, e eram as 4 que rodavam, né? Logo depois veio o Fiat, de fato.
E em 2012, lá quando eu comecei, em 2012 para 2013, quando eu comecei no carro, eu sempre tive a esperança da gente ter um mercado muito parecido com o mercado europeu ou com o mercado americano, né? Que seria um sonho para todo brasileiro da gente ter uma diversificação de modelos e ter uma ativação de mercado para a gente ter compras mais conscientes e tendo mais marcas na rua e tendo mais marcas, a gente teria compras mais seguras. Hoje acontece já um pouco disso, né? E a gente acabou tendo essa ativação com tudo que foi entrando no mercado de lá para cá. A gente viu ascensões de grandes empresas que chegaram no Brasil e crescerem mais até do que as que a gente está acostumado. A Fiat, né, foi a que começou primeiro, né, fora o que a gente falava de Alta Latina, que rebentou, hoje é líder de mercado. A Hyundai logo depois, assim, eu tô falando das grandes que eu, né, tenho na minha consciência que dominaram o mercado de forma de ultrapassar todo mundo, de muito rápido, né? A Hyundai foi uma delas, a gente estava falando agora há pouco nos bastidores aqui a respeito do que foi a entrada da Hyundai no Brasil lá no meados do início dos anos 2000 e do que virou hoje, né? Do que ela traz de liderança de mercado, do que ela traz de tamanho de mercado. E aí a gente viu lá atrás, isso começando em 2008, mas com a crescente depois de 2016, as chinesas, né? Que é o que está dominando o mercado de fato hoje, que está crescendo a cada dia que passa. Você pega uma marca tradicional, você vai falar de crescimento de 2%, 3% ao ano. Você fala de uma chinesa que não é tradicional, você fala de 300% de crescimento ao ano. Então, assim, são coisas absurdas. O que eu tô falando, ela é bem destacado em qualquer página de jornal automotivo que você pega, qualquer revista eletrônica que você pega de automotiva que você pega na internet. Não, são respostas gratuitas, vamos dizer assim. E hoje eu falo que mercado, ele não é o que era antes. O mercado hoje, ele tá para quem realmente está disposto a oferecer o melhor produto e a melhor condição de compra. Se não for dessa forma, não vai. Você acha que o empresário brasileiro, esse empresário que estava acostumado com uma situação de mercado muito mais perene, né, e tal, sem muita tribulação e tal, não sei o quê, esse cara hoje, ele está vendo, por exemplo, essa chegada das chinesas aqui, isso deve ter bagunçado a vida de muita gente, né? Com certeza. Porque o espírito dos caras é um negócio completamente diferente do que estava estabelecido aqui. Esse crescimento, por exemplo, e aí a gente começa a ver, por exemplo, na mídia, uma certa tendência a tentar manter uma imagem lá bem antiga do produto chinês. Não, mas é chinês. As pessoas falam, cara, eu já vi especialistas renomados dizerem com todas as letras o seguinte: olha, o carro chinês hoje é outra coisa completamente diferente. Não tem nada a ver com aquele Xing Ling que você via há anos atrás. Exato. Hoje nós estamos falando de produtos de alta tecnologia, coisa muito boa, que chegou para ficar, na sua opinião? Léo, o que acontece? Entrando exatamente no que você falou. Quando a gente pega a estrutura chinesa que começou lá, igual eu te falei, lá em 2008, para agora, é totalmente diferente. Antes a gente tinha produto que se pensava em vender. Todo mundo achava assim, não, o chinês veio para vender pro Brasil, porque o Brasil, desculpa o termo da palavra, é trouxa. Aceita qualquer coisa. Mas não é bem assim. O chinês hoje, ele preza tanto por qualidade, quanto por desempenho e durabilidade dos produtos. Então, quando a gente vai falar do carro chinês hoje e vai falar do carro nacional, vou colocar dessa forma, ou do que eu chamo de grife, eu coloquei esse nome de grife porque eu fico muito apegado àquele negócio que o pessoal que ainda é muito tradicional, que é muito ali categórico em relação a essas situações, de falar assim, carro bom é X marca, N marca. E quando você vai ver hoje, esse pessoal, eles estão no mercado para entregar o básico necessário para um carro rodar. A gente costuma brincar atrás das cortinas que as carroças ambulantes, né? Que é as conduções. Isso não é carro, isso é condução. E por que isso? Porque hoje você pega uma empresa empresas tradicionais de fato, que já estão no mercado brasileiro montando carro há muitos anos e tudo mais, você vê a questão de preço de carro e quando você vai comparar com o que a gente está trazendo de fora, por exemplo, com os chineses, você fala, cara, mas não faz sentido esse carro custar isso e esse carro custar isso, só que esse carro aqui entregar muito mais. Por quê?
Aí começa-se a entrar essas questões de credibilidade. Ah, mas esse carro aqui tem menos coisa, mas esse carro dura mais, esse carro aqui é melhor, esse carro é mais resistente, a manutenção é mais barata. Aí quando você vai olhar para esse carro, que é o chinês ali, vamos dizer assim, você vai ver, peraí, a suspensão do carro tem mais atributos de robustez. Ah, a peça desse carro é mais barata, por quê? O nível do couro que está sendo usado no acabamento aqui tem uma resistência muito maior que o de lá. Peraí, esse carro tá durando mais, ele é mais barato, o seguro é mais barato, uma série de coisas mais barato. Mas por que esse carro aqui tá falando que ele é ruim de mercado? Por que esse carro não presta? Que é isso que o pessoal tem hoje. O conservadorismo leva para esse lado. De falar que um carro com menos opcional, com menos coisa, do mesmo preço de um chinês. Ou seja, esse discurso, ele não se sustenta mais. Ele não se sustenta mais. A cada dia que passa, ele tá mais irreal. Eu vou te falar que esse discurso, no meu ponto de vista, a minha opinião, esse discurso, ele é em todas as fases que eu olho, de todas as maneiras que eu olho, até porque eu sou usuário desse tipo de carro, eu nem sei se a gente pode ficar falando de marca aqui o tempo inteiro. Pode, tá falando, claro. Que não sei como é que isso vai dar. Então, por exemplo, eu sou usuário de carro da Chery, da Caoa Chery. Eu tô no meu terceiro Tiggo 5, por exemplo. São carros que eu abusei dos carros. O primeiro Tiggo 5 que eu tive, eu fui pro Jalapão com ele. Todo mundo falou assim, você não vai conseguir rodar com esse carro lá. Você foi, rodou? Eu rodei com esse carro. O primeiro Tiggo 5 que eu tive, eu rodei 88 mil quilômetros no carro. O carro, eu fiz uma troca de pneu e troquei partilha com 70 mil quilômetros. Eu entreguei o carro, eu vendi o carro para um terceiro. O terceiro nunca me reclamou. Falou assim, o carro tá fazendo barulho nisso, o carro tá fazendo barulho naquilo. Não. Eu já tive outras ativações, outras situações com carro de grife. Meu pai, por exemplo, com Jeep. O Compass do meu pai com 45 mil quilômetros rodados, a gente já estava prevendo a situação daquele negócio do trocador de calor, mas não foi só isso, suspensão, pneu comia, suspensão que estava errada. Então assim, e fazendo manutenção certinha. Então tem uma diferença de qualidade hoje desses carros para os carros que a gente está falando que são os tradicionais. Você acha que a China, ela está fazendo isso conscientemente, tipo assim, não, pra gente entrar naquele mercado lá que é tão tradicional, que tem marcas, eu vou citar aqui, Volkswagen, Ford, Chevrolet e Fiat. Essas marcas, elas são tradicionalíssimas. Sim, tem gente que compra carros há 50 anos e nunca mudou de marca. Exatamente. Nós estamos falando desse tipo de gente. Essas pessoas foram convencidas primeiro pela durabilidade do produto que elas consumiram durante esse tempo, né, pela qualidade desse produto e tal, mas por um outro tipo de marketing, né, que acaba fazendo a cabeça dela contra a marca. Uma coisa é você falar bem do seu produto, outra coisa é você começar a falar mal do seu concorrente, ou seja, você vai minando ele e vai criando uma imagem negativa ali. Então, o que ocorreu no mercado automotivo no Brasil é mais ou menos isso. Isso. E em relação às marcas chinesas, muito mais, inclusive. Com certeza. É aqui, você pode, por exemplo, eu já ouvi, vamos dizer, as francesas, você tem aí a Peugeot, Citroën e tal, né? Ele falou assim, não, mas o problema da Citroën é que é tecnologia demais. A Peugeot é tecnologia demais. Agora, se a China vem com um produto com mais tecnologia, não. O problema do carro chinês é a qualidade. É a qualidade. Ou seja, e não é verdade isso, né? Isso é só um discurso feito de propósito, né, para criar uma dificuldade. Agora, além do discurso, você do ramo, você que está no ramo, você que está vendo tudo acontecer o tempo todo, você acha que essas tradicionais, elas estão tentando diminuir essa diferença de verdade, que existe mesmo? Porque é assim, o que entrega um carro chinês, você acabou de dizer isso aí, o que entrega um carro chinês é muito mais do que entrega um carro da Volkswagen, por exemplo, no mesmo patamar ali. Você acha que a Volkswagen está indo nessa direção ou eles vão insistir nessa política de não, o nosso é mais tradicional, é mais durável e tal, você tem concessionário em qualquer lugar, essa conversa fiada aí para tentar impedir o crescimento do concorrente. O que você acha? Eu acho que todas as marcas hoje, tradicionais ou não, elas estão trabalhando para se adequarem a mercado. Quando eu falo de mercado brasileiro, eu estou falando de um mercado que ele é totalmente diferente do resto do mundo em alguns sentidos. Vamos lá. O que as marcas chinesas querem trazer para o Brasil? Eu vou falar do nosso mercado em si. Elas querem trazer a qualidade que o europeu tem de carro.
E eu te falo, você acha que, por exemplo, as tradicionais que a gente está acostumado lá fora, na Europa, por exemplo, que é um mercado que ele é bem sucinto a carro, que é um mercado bem exigente a carro, você acha que lá fora uma Volkswagen, uma Ford, uma Chevrolet, uma Fiat, uma Toyota, uma Honda, ela trabalha com os mesmos carros que ela trabalha aqui? Com certeza não. Não trabalha. Então, assim, o que vem dessas marcas, a cultura dessas marcas é colocar no mercado brasileiro produtos que o brasileiro aceita e pronto, acabou. Não se pensa em um produto mundial, que o cara que tá lá na Europa, ele vai andar no mesmo carro aqui, o cara que tá no Brasil vai lá pra Europa, vai andar no mesmo carro que aqui. Vamos pegar as americanas, Ford e Chevrolet. O cara que vai andar num carro aqui, chegar lá nos Estados Unidos, ele vai andar no mesmo carro da Chevrolet. Não acontece isso. Com elas tem essa diferença. Tem essa diferença. Só que hoje, eu te falo, vou te falar de uma situação minha, por exemplo, particular. Eu acabei de comprar um carro da Volkswagen por questão de preço. Eu tinha uma Mercedes 680, eu precisava de um carro pequeno, comprei um carro da Volkswagen. Mas por quê? Eles já começaram a ter essa ativação. Eles já começaram a mudar os carros. Eles já estão entregando o que eles já entregavam, durabilidade e tudo mais. Eu não vou discordar disso aí. Realmente os carros são bons, né? Eu nem aceito, por exemplo, a falar mal desses caras. Eu também não tô aqui para falar mal de carro nenhum. A única coisa que eu costumo dizer é que são caros. Pelo que entrega, são caros. Eu acho que poderia ter uma equalização de preço e é o que está acontecendo também. A gente está vendo essa equalização de preço acontecer. Então, assim, eles começaram a entregar tanto acabamento quanto tecnologia e está começando a ter preço, diferente de outras situações. O que está acontecendo? O mercado chinês hoje, ele olha para o Brasil, por exemplo, ele olha para os outros mercados e fala assim, peraí, eu tenho que ter um carro que eu tenho uma ativação mundial. Então, assim, eu tenho que ter um carro que ele é bom no Brasil, eu tenho que ter um carro que ele é bom nos Estados Unidos, eu tenho que ter um carro que é bom na Europa. Ah, mas William, não tem chinesa nos Estados Unidos rodando ainda. Gente, segura. Coisa do mercado está acontecendo. Já já você vai ver grandes potências. Um exemplo, que é a maior exportadora da China hoje, é a Chery. A gente vê um exemplo claro da parceria que a Chery tem com a Caoa no Brasil, o quanto esses caras estão crescendo. Os caras lá atrás, em 2018, quando começou a falar em lançamento da marca, faturava nada. 2019 faturou 1.500 carros no ano. Emplacou-se 1.500 carros em 2019. Em 2020, em plena pandemia, já foi para mais de 2.500 carros. Hoje, os caras estão emplacando entre 5 a 6 mil carros. E isso, carros montados no Brasil. Não tem ativação de importação. Apesar que o Tiggo 8 PHEV é importado, mas não tem um fluxo tão grande, até por questão de preço, né? E hoje acaba que a Caoa, por exemplo, ela trabalha um carro ali na faixa entre 120 a 170 mil muito bem, que é um dos mercados que é onde ela mais atua. Então, o que vai acontecer é que as grandes estão abrindo o olho. Vou dar um exemplo, vou adiantar uma situação. A Toyota vai trazer um carro agora que é o Yaris Cross, que deve chegar num preço fantástico, e é um carro que é para chegar com um acabamento muito bom, e é um carro que vai entregar muita coisa, dentro de uma fração de preço. Ou seja, a Toyota, na sua opinião, já percebeu. A Toyota já percebeu. Ou a gente vai na mesma direção, ou nós vamos ter problema de mercado. A própria Honda vai trazer mais modelos agora, que provavelmente vai ter uma ativação de preço melhor, né? Vai mudar a motorização, provavelmente a Honda deve mudar, deve fazer alguma coisa, ela tem que fazer, porque motor aspirado está cansando o público brasileiro, como qualquer pessoa no mundo, na verdade, né? Essa questão do carro aspirado, a eficiência do carro aspirado hoje, ela não é tão interessante. Ou se eletrifica, né? Traz um conjunto que seja um híbrido, um heavy, um pleno, um plug-in, ou se traz pelo menos uma tecnologia de turbo que vai dar menos consumo para o carro e você vai ter uma condição de potência diferente. Eu acho que todo mundo hoje, do que eu estou vendo dentro de mercado, tem mudado e tem buscado essas situações. Algumas ou outras vão demorar um pouco mais com a eletrificação. A gente vê uma ativação muito forte da Chevrolet por parte da Chevrolet pensando nisso aí, né? Igual trouxe modelos caros, trouxe modelos de grife, né? Que foi Blazer, que foi Equinox EV, trouxe agora o Spark. Você vê a Chevrolet já indo nessa pegada. Então, logo você deve ver Onix híbrido, deve ver Tracker híbrida. Eu acredito que isso vai rodar o mercado dessa forma. Engraçado é que essas grandes, por exemplo, que já estavam aí, né, e tal, eles têm um problema sério para diminuir preço, né? Porque diminuir preço significa você aceitar que estava cobrando muito. Então, uma forma, na minha maneira de raciocinar, uma forma de você diminuir preço é você trazer modelos melhores com preços mais adequados àqueles modelos que sejam mais convidativos, vamos dizer assim, ou mais proporcionais ao que o mercado está praticando, sem ficar com aquela peça de falar assim, não, o carro A que eles vendiam por 120 mil, agora está 80, que porra é essa? Ou seja, eles estão cometendo dois erros.
estão desvalorizando o que eles já venderam, né? E estão aceitando que estavam ganhando dinheiro demais. Sim. Né? Então, assim, isso pode levar para o rumo, e parece que você já disse até isso aí, Leal, vai haver uma renovação generalizada de modelos nas tradicionais. Com certeza. Talvez a gente possa esperar isso, para haver adequação de preço. Sim. Eu falo, por exemplo, voltando para as tradicionais de novo, falando da própria Volkswagen. A Volkswagen, se você perceber, ela de um tempo para cá, ela vem lançando produtos com nomes diferentes. E com isso ela vem adequando e fazendo uma escala de preço e fazendo uma escala de modelos, de versões, na verdade, para dar ativação de que cada pessoa seja passível daquilo ali. A Volkswagen hoje ela vai ter carro de 80 até 200 até 310 mil, vamos dizer assim. E eu não estou falando de caminhonete, estou falando de carro normal, né? Então, assim, o carro que eu, por exemplo, fiz a aquisição agora, ele é um carro que ele parte de 93 mil e ele chega a 145. Ele vai te entregar isso nessa versão, vai te entregar isso nessa versão e vai te entregar isso nessa versão. E é o que todo mundo vai fazer, Léo. E esse carro está mais próximo da realidade das chinesas. Esse carro está bem próximo da realidade das chinesas, até pelo que ele entrega. A gente tá falando de um carro de 120 mil, tá? Eu comprei um Volkswagen Tera, né? Eu precisava de um carro hatch pequeno, acaba que ele é um SUV, mas não é, só um hatch ele mais é um alto. SU sem V. Ele é um carrinho mais alto ali, mas eu precisava de um carro pequeno por conta da minha garagem, até porque eu vou trocar o Tiggo 5 agora, devo pegar um Jayco. A ideia é pegar um Jayco, já é um carro maior, então assim, se eu colocasse o Jayco lá e me mantesse no carro que eu estava, eu não conseguia parar na minha garagem, que ela é de gaveta pequena. Enfim, então assim, através desse carro eu percebi ainda mais essa vontade das tradicionais em trazerem modelos para nós que estejam mais adequados de preço. Só que enquanto isso, o mercado chinês também, o que a gente está falando das grandes chinesas hoje, que é Chery, que é a Molde Jayco, que é BYD, que é GWM, né, a H que acabou de chegar, esse mercado também, ele quer brilhar muito e ele quer entregar produtos que vai demorar para as nossas concorrentes, para as concorrentes conseguirem chegar nesse nível. Então, assim, eu te falo, por exemplo, hoje da Molde Jayco, né? Que ela é um braço da Chery Global, da Chery Mundi, né? Muita gente não sabe hoje ainda o que se arremete ao Molde Jayco, que é a marca que eu estou vinculado a ela hoje. Mas ela é um braço da Chery e o projeto da Chery para esse carro é que ele seja um carro mundial que foi feito para o mercado mundial. Tanto que a Chery nem pensa em trabalhar esse carro dentro da China. Ela nem pensa nisso. Por quê? Ela desenvolveu esse carro a partir do mercado europeu. Então daí já parte a base de qualidade do carro, tanto de construção, quanto de acabamento, quanto de eficiência, segurança. Tanto que o carro tem 5 NCAP. NCAP, só para te puxar na memória, é aqueles crash test. Aqueles testes de colisão e tudo mais aquilo. O Molde Jayco hoje, todos os modelos vinculados à marca, tem 5 estrelas em todas as NCAPs. E um dos principais NCAPs é o EuroCap. Eu sempre falo isso com o meu cliente na ponta da loja, que é o EuroCap, que ele é o mais complicado de se passar e tem 5 estrelas ali para motorista, para condutor, né, e para passageiro. Nossos carros conseguem trazer isso. E a importância disso é fundamental. É fundamental. Hoje, para quem busca segurança num carro, que eu acho que é uma das coisas mais importantes no nosso trânsito hoje, pensando Brasil que chega... E cada dia vai ficar pior. Cada dia vai ficar pior. A gente já teve algumas situações de carros que a gente entregou de terem colidido, que se desse para explanar a foto para vocês, eu queria mostrar. Pessoal, aí morreu todo mundo. Não morreu ninguém. Nem machucou. O cara levou uma pancada num Jayco que... Foi uma montana que bateu nele, aquela montaninha frente de Corsa. A montana acabou e o Jayco tava lá, bonitão, andando normal. Foi pra loja para poder arrumar roda, para-lama e porta que estragou. O carro não teve avaria grave. Mas por quê? Por conta do sistema de construção do carro, os materiais que são usados na construção do carro. Então, quando você começa a olhar detalhes, olhar todas essas situações, quando você começa a pensar nisso, é isso que os chineses estão fazendo hoje. Eles querem segurança para o usuário deles, eles querem qualidade e eles querem uma ativação mundial. Hoje a Molde Jayco, por ser uma empresa do grupo Chery, ela é mais ativada do que as outras nisso. Até porque a Chery hoje, quando a gente fala de China, é a maior exportadora de automóveis do mundo. Da China, ela é a maior exportadora de automóveis para o mundo, né?
hoje você pega, William, mas a BYD vendeu... A BYD, ela tem uma ativação muito forte, porém, naquele produto que se chama-se elétrico 100%. Né? A Chery não, a Chery ela tem várias gamas de produtos, entre elétricos, combustão normal, entre 4x4, entre uma vasta gama de automóveis ali que ela exporta para o mundo inteiro. Entanto que a gente não acaba olhando para os nossos mercados ao redor do Brasil, igual México, Uruguai, Paraguai, Chile. Se você vê a gama de carro argentina, se você vê a gama de carro que esses caras têm lá, você fica abismado. Não tem nada no Brasil perto desses caras. Hoje a gente tem pouquíssimas marcas no Brasil ainda. Se você for para fora nesse mercado... Vai aumentar. Vai aumentar. Vai aumentar. E assim, isso é bom. Eu vejo isso como benefício para o consumidor, porque você acaba tendo espaço para você brigar preço, você acaba tendo espaço para você ter opção de situações. E o que está acontecendo hoje? Quando a gente fala de revenda, o chinês está ganhando um espaço muito grande. Na revenda. Na revenda. Hoje eu posso te falar e tenho segurança para te falar isso, você pode pesquisar isso depois. A gente pega o produto Chery, Caoa Chery, vamos dizer assim, que é a linha Tigo ali. É um dos melhores preços de revenda no mercado hoje. E eu não tô querendo puxar sardinha porque eu trabalhei lá há muitos anos ou porque eu uso o carro. Não, é fato. Você chega hoje numa loja de seminovos para você comprar um carro, você está buscando um carro novo de ano, por exemplo, com pouca quilometragem, você vai ver um carro com um preço ajustado a mercado, até porque o preço do zero não é tão alto. Você vai ver um carro ainda com garantia de fábrica, que a garantia desses caras costumam ser maiores do que das tradicionais, enquanto as tradicionais vêm com 3 anos. Né? A Toyota, que tem uma ativação maior, que chega até 10 anos, dependendo da situação que você fizer de contrato com eles ali, você vai ver os caras com 5 anos de garantia, e os carros 100% bons. Você não vê desgaste de carroceria, você não vê desgaste de peça, você não vê desgaste de interna do carro. Aí você vai ver a questão de preço do carro, mas aí você vai fazer o teste no carro, você vai andar, você vai, mas tá me entregando tudo isso aqui por um preço que um outro carro me entregaria com nada. Às vezes a pessoa pensa, é tão bom que eu tô desconfiado. A mesma coisa que acontece no zero hoje, da entrega que esses carros têm, tá acontecendo no seminovo. Então tá ficando interessante a revenda. Isso é muito importante. Eu tô dentro do chão de loja o tempo inteiro. Então, assim, a gente tem situações que passam pela loja, que é de lojista, por exemplo, que é o cara que tem a loja de seminovo. Você vai conversar com o cara, você vai trocar uma ideia com o cara a respeito de como é que tá o mercado e tal, não sei o quê. E às vezes já aconteceu de ter a coincidência de eu estar avaliando lá com o meu avaliador um Chery, alguma coisa assim, e o cara falar assim, cara, esse carro vai entrar? Eu falei, vai, mas esse carro é showroom, ele é para cliente final, ele não é repasse. Putz, tô precisando de um carro desse. Eu tô com X cliente, eu falo, manda pra mim. Aí o cara, não, mas aí não. Eu falei, mas... parceria, manda o cliente para mim. Eu tenho o carro para vender. Por quê? Não tem esse carro no mercado para vender. Porque hoje o que está acontecendo com esses caras está acontecendo igual acontecia com Toyota e Honda. Antigamente você não precisava deixar um Toyota e um Honda na troca na concessionária. Você levantava o dedo e falava assim, tô querendo vender meu Toyota, tô querendo vender meu Honda. Pronto. O seu vizinho comprava, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Então... Isso está acontecendo com o Chery hoje. Hoje acontece, por exemplo, com o Chery. Não só com o Chery, acontece com uma série de outros carros que já tem uma pegada de mercado que já está meio ativa. Você acha que o mercado de usados, os seminovos e tal, esse mercado já está tendo uma consequência da chegada de tantas novos modelos, novas marcas? Isso está influenciando também as tradicionais? Ou seja, elas estão perdendo nesse aspecto? Tá, com certeza, assim, não vou dizer perdendo, o mercado seminovo hoje está muito ativo, ele está muito forte, até por conta de taxa de juro, que a gente vem sofrendo essas sanções e situações aí, Selic do preço que está hoje, a compra do carro zero, ela tem que ser muito bem estudada, é aquilo que eu disse no começo, né? Hoje o carro zero, além de você ter uma condição de preço, você tem que ter uma condição de venda, né? Você tem que ter um trade-in bacana, trade-in, pra você entender, é bônus de troca, né? Você tem que ter um trade-in bacana, você tem que ter uma taxa que na grande maioria das vezes, para quem não sabe, e muitas vezes as pessoas não entendem, Léo, é que assim, a taxa subsidiada hoje, a taxa 0, a taxa 0,99, a 0,49, a 0,59, ela custa muito caro para o concessionário, né? Uma taxa 0 para mim hoje, dependendo do banco que eu for usar, eu não vou falar o nome do banco, mas me chega a custar, por exemplo, hoje, se eu for comprar um carro comigo lá, dando 50% de entrada, e eu não conseguir te aprovar no banco da montadora e eu tiver que usar um outro recurso para fazer uma taxa zero para você, ela me custa
13%. Como assim, cara? Ela me custa 13% do valor financiado. Vou fazer uma conta básica para você. Vamos ver se tá bom de conta. Ou seja, você subsidia isso pro cliente. Eu tenho que subsidiar isso pro cliente. Vamos pegar uma conta básica. Você vai comprar um Jayco comigo hoje, versão Prestige, que é a top de linha, 249.990. O banco ele me libera essa taxa a partir de 50% de entrada. Então a gente tá falando de 125 mil financiado. Então só que não é só 125 mil financiado. A gente vai falar de mais ou menos ali uns R$ 1.200 de TAC, que é tarifa de cadastro, e vai falar de mais ou menos 3,40, 46 de IOF. Então assim, na hora que você vai fazer isso aí, eu vou fazer esse financiamento para você, eu vou te entregar ele sem juros, só que em cima desses 125 mil mais isso que eu te falei agora, você tem um custo eu muito tenho mais alto. um custo de 13,48. 13,48 em cima de 125 mil, a gente vai falar o quê? 17? Vai dar quase 17 mil. Por aí. Você entendeu? Então, para eu fazer essa taxa para você, eu tenho que pagar isso pro banco. O banco, na hora que ele vai me entregar os 125 mil, ele me entrega com esses 17 mil a menos. Entendi. Você entender? Hoje é o que está acontecendo com o mercado. Então, toda vez que você escutar assim, taxa 0,99, taxa 0,49, a incidência para concessionária, tá? É para concessionária. Quem sofre isso é a concessionária. Uhum. Ela é muito grande. Agora, vai ter outras situações que não. Né? Igual eu tenho o banco da montadora, que eu pago muito menos por isso, porque a montadora me ajuda a pagar, ela bonifica o cliente nessa situação. Então, você vai tendo várias situações. Por isso que eu te falo, hoje a venda do zero, ela também está condicionada a preço e a condição de preço. Aí o que acontece? O seminovo nessa brincadeira, você acaba tendo um volume de mercado de seminovo muito grande. E como negócio muito melhor. Como um negócio muito melhor. Há um certo tempo atrás, cogitou-se, né? Não sei nem se isso virou algum assunto sério, sei lá o quê, mas falou-se que as empresas, que as montadoras passariam a usar uma espécie de leasing, ou seja, de aluguel desses carros, e eles, depois de 1 ano ou 2, acho que 2 anos, eles seriam vendidos pelo mercado de usados. Ou seja, então a gente deixaria de comprar o carro, pagaria uma espécie de aluguel dele por 2 anos, nesse aluguel estaria incluso seguros, ok e tal. Aí, com 2 anos, você devolve esse carro para a concessionária, pega outro novo e tal, e esse usado aí é o que alimentaria o mercado de venda desse carro. Isso prosperou? Prosperou, de certa forma, sim, não. Isso já está acontecendo no mercado, acontece há muito tempo no mercado. Se a gente for parar para pensar nisso, já existe esse produto há muitos anos. O que veio sendo afirmado pelas marcas aconteceu de uns 3 anos para cá. Mas se a gente pegar Localiza, Movida, já fazem isso. Fazem isso. A Localiza a gente tem aquilo ainda de diário e tudo mais. Mas por trás da Localiza, uma empresa que ninguém conhece, que chama Total Fit, ela já fazia esse tipo de contrato de assinatura. Hoje chama-se de assinatura. A Volkswagen, por exemplo, ela tem um sistema de assinatura que chama Move, que além de você conseguir alugar o carro, fazer esse contrato de ficar com o carro e pagando o carro ali por mês, e você não pagar seguro, não pagar manutenção, não pagar IPVA, no final ainda você tem direito de compra do carro. Aí depois do direito de compra, você pode jogar isso para frente. Ou se você não quiser comprar o carro vai para um seminovo. A Toyota tem com a Quinto. A Quinto hoje tem sistema de assinatura, da mesma forma. Então, assim, todas as marcas hoje, se você for para pensar, já tem um sistema de assinatura ou existem empresas que fazem sistema de assinatura. Isso já existe. Isso só é um aluguel melhorado. Entendi. Você entendeu? Entendi. Mas, assim, do ponto de vista econômico, isso tem sentido? É um negócio? Ou é muito mais caro? É uma linha de negócio. Ou acaba ficando mais caro do que comprar o carro? Sim e não. Depende muito da situação. Hoje, por exemplo, dependendo do carro que você vai alugar, se você não tem volume de entrada, a sua parcela vai ficar muito mais alta do que o aluguel que ele pode te oferecer. E tem muita gente hoje, eu não sei se já viu, assim, a geração que está entrando no mercado agora, essa geração Z, Y que a gente fala aí, ela está entrando no mercado agora e são pessoas que têm conseguido às vezes ganhar dinheiro por conta de um startup, por conta de alguma de algum tipo de empreendedorismo que os caras conseguiram criar ali e ganhar dinheiro. Esse pessoal não quer comprar casa mais, esse pessoal não quer ter um bem físico ali no nome deles. Eles querem experiência. Eles querem experiência. Então, assim, os caras estão alugando casa, a mesma coisa acontece com o carro. Você entendeu? Então o cara vai lá, hoje, por exemplo, ele loca um Corolla através da Quinto. O cara vai lá e paga, sei lá, um contrato de R$ 3.500 a R$ 4.000 pro cara rodar de 1.500 a 2.500 km
por mês com o carro, às vezes o cara nem roda isso tudo. Só que se ele fosse comprar um Corolla hoje, ele teria que lá desembolsar seus 160, 170 mil reais para comprar um Corolla, e às vezes esses 170, 160, 180, sei lá, para ele, dentro da startup dele, dentro da situação Rende dele, muito mais do que rende os muito 3 mais. mil. E aí para ele falar assim, cara, mas para eu ter uma parcela hoje de 3.500 num Corolla, quanto que eu tenho que dar de entrada? Vamos se basear aí que para ele financiar 100 mil, seria mais ou menos uma parcela dessa aí. Você entendeu? Até por conta de juro, por conta de ROF, por conta dessa coisa toda, o cara vai lá e não dá nenhum real de entrada e faz essa locação. Tem isso, acontece isso. Hoje acontece, a gente tem muitas situações disso. E esse carro que esse cara locou lá na frente, ele vai virar um seminovo ou ele pode ter o direito de compra do carro. Normal. Esses carros que são vendidos pela Localiza, pela Movida, por todas essas que estão atuando no mercado, como que a gente olha e vê, não, essa é uma empresa que faz aluguel de carros. Esses carros que eles estão vendendo, então, são fruto disso. São fruto disso. São fruto das diárias e são hoje frutos de assinaturas. Então, assim, quando você pega o número de venda desses caras, é absurdo. Você pega uma Movida e vendendo 3 mil carros por mês. Perdão, 3 mil nada, 6 mil carros por mês. Como assim, cara? A gente fala nível Brasil, né? Aí você pega uma Localiza que é mais antiga, os caras fazendo 9, 10 mil carros por mês, seminovo. Então é muita coisa que esses caras vendem. Outra coisa que, assim, eu não posso dizer para você, ó, é isso que acontece, mas como eu leio muito, assim, então, né, sou meio curioso e tal. No caso de uma Localiza, por exemplo, ela tem benefícios para comprar esse carro. Sim. Né? E esse benefício, quando ela vai vender, ela não dá esse benefício para o cliente dela. Ou seja, então só o aluguel, a empresa que está lá comprando carros para alugar, no final das contas, esse aluguel não é o principal negócio dela, e sim a venda. Eu não te falei aonde eu comecei, né? No carro. Mas eu comecei em locadora, eu comecei na Localiza. Da Localiza eu fui pra Movida. Então, assim, o que acontece? Até certa época, Léo, dos anos que eu passei lá, o aluguel se pagava. O aluguel pagava o carro. No final das contas, acabou se linkando tanto o que ele ganhou no aluguel com o que se revendia o carro. Mas a ideia do carro de locadora até hoje é que você consiga comprar o carro com um preço um pouco melhor. E vou te ser sincero, tem muita gente que tem restrição ou tem empatia com esse tipo de carro. Eu vou te falar, eu não tenho hoje problema nenhum em comprar carro de locadora. Os carros têm qualidade, os carros têm certa manutenção, eles conseguem te oferecer isso sim. A locadora hoje ela tem a equivalência a um desconto para ser comprado o carro, mas ela tem tempo para vender esse carro também. Ela não pode simplesmente ir lá comprar o carro com benefício e depois desativar e e vender ao 2 anos, eu acho, ou não? Não, são 12, entre 10 a 12 meses. Entendi. Tem a questão de quilometragem também, que o próprio sistema que eles têm de isenção ali entende do que eles consumiram até aquela quilometragem ali, já se sobrepôs ao que eles ganharam de isenção de compra, de benefício de compra, né? Então, assim, acaba que na hora que você vai comprar um carro desse, sim, você tem um certo benefício de comprar esse carro. Entendi. E eles são tanto é que tem uns números que se tem por conta disso. Eles são concorrentes do mercado? Assim... Seminovo? É. Muito. São concorrentes de mercado, sim. Com certeza. Principalmente para modelos mais específicos e modelos que eu classificaria como mais básicos, mais, né? Nesse termo aí, principalmente. Ou seja, então eles criam uma certa dificuldade para o mercado Com tradicional certeza. de compra, venda de carro e tal. Inclusive para os concessionários que estão vendendo zero. Com certeza. Hoje, por exemplo, tem algumas situações que você consegue achar na locadora que às vezes você vai deixar de comprar um zero por conta daquilo que você achou. Entendi. Se você garimpar muito bem hoje, você acha carro com 10, 12 mil quilômetros rodados, com a diferença de 20, 25 mil para o preço que seria o zero. Entendi. Então, ou assim, seja, é negócio comprar. Um carro de 10 mil quilômetros rodados é novo, né? É novo. É zero. A não ser que quem utilizou ele lá naquele rally lá que tem no deserto, né? Porque aí se você rodou 10 mil no rally, aí tudo bem. Mas, você destruiu ele. Nessa linha de carro, que seria o 1.0 manual ali, vamos dizer assim, que é a pegada
mais forte deles, cara, os carros são bons. Engraçado, você falou em 1.0, eu sinto muita falta de carro utilitário, tipo essa estrada aí da Fiat, que eu acho que deu um salto monumental e largou todo mundo para trás. Você espera a reação desse mercado? Porque ela está sozinha no mercado, completamente sozinha. Não espero. Eu não vejo nada no mercado para poder fazer o que isso aí faz. E eu não vejo o mercado, eu não vejo nenhuma marca trabalhando para poder mudar essa realidade. Ela vai reinar aí por bom tempo. Já está reinando, né? É a minha opinião, Léo. Pode procurar, pode pesquisar. Você não vê ninguém trabalhando em função disso aí. Vou te falar, não se vê, mas tem um mercado muito forte e emplaca muito carro ainda. A Saveiro emplaca muito carro ainda. Emplaca, né? O problema é que a estrada hoje ela trouxe mais modelos, mais versões para a gama. Então acaba que quando você vai ver o número final de emplacamento é muito grande. Mas quando a gente pega, por exemplo, a estrada, uma gabine simples hoje, 1.3 manual, normal. E você pega uma Saveiro Robust, por exemplo, 1.6 manual, você tem uma equivalência de mercado ali, você vê uma próximo da outra. O problema é que a estrada ela ultrapassa e chega numa soberba de mercado por conta dos modelos de gabine dupla dela, 1.3 automático, 1.0 turbo automático. Então acaba você ganhando mais espaço hoje com esse carro dentro de outros setores. Né? Tem gente que usa estrada hoje como carro de passeio. Acaba sendo um carro de passeio mesmo, né? O cara que tem aquela chacrazinha que não... é muito melhor. Você entendeu? Carro muito bom, né? Assim, não é um... Eu diria... Eu tô tendo uma experiência com uma estrada que não é modelo novo, mas eu já tive Saveiro. É impressionante como ela é melhor, cara. Ela segura mais peso. Cara, assim... Aí eu não consigo entender a Volkswagen nesse sentido, sabe? Escuta, e aí? A estrada deu esse salto e vocês vão continuar a mesma coisa com a Saveiro? Tá igualzinha? Eu até te falo um pouco disso. Se você observar o mercado de todo mundo, o que o mercado tem ativado? O que é a percepção do mercado? A gente pega até algumas piadas do mercado de falar que alguns carros bem pequenos são SUVs. Então o mercado hoje tem essa visão de SUV. E a estrada hoje em si... já é quase isso. Ela é quase isso na cabine dupla e nas versões simples dela, é igual eu te falar, a Volkswagen ainda tem uma certa concorrência ainda com a estrada Robust, alguma coisa nesse sentido. Não sei se está usando o nome Robust ainda ou alguma outra coisa, porque eles vivem mudando isso aí na Saveiro. Mas quando você percebe nessa linha de trabalho, nessa linha de carro... Ela ainda concorre. Ela ainda concorre e você vê a estrada muito ativa nisso. Aí sim, você pega outras grandes marcas que tentaram trazer alguma coisa parecida, mas acaba virando carro de passeio. Igual a Chevrolet com a Montana, por exemplo, para ser concorrente da Toro. Virou carro de passeio. Toro virou carro de passeio. Entendeu? E aí quando você sai desse mercado, dessa linha de mercado, você já passa por uma situação de carros maiores, de picapes médias já. E a gente tá falando de Hilux, Triton, que aí o Ranger, preço já vai lá para cima. Já vai lá para cima, porém, quando a gente fala de trabalho hoje, todas elas, principalmente Mitsubishi, que eu trabalho com ela no grupo também, e Toyota, você vai ter carros ali que realmente são para trabalho. Você vai ter uma GL da Mitsubishi hoje, um carro de 200 e poucos mil, não vou falar preço assim, mas é um carro de 200 e poucos mil, que o carro é para trabalho. O carro vai te entregar força, o carro vai te entregar peso, resistência, vai te entregar durabilidade. A estrada, ela é um ativo barato, que eu costumo dizer que é o resolve. Ela vai te resolver durante um tempo, mas vai chegar um tempo que ela não vai te servir. Principalmente quando eu falo dessa questão agropecuária. A estrada ela é muito boa urbana. O Willian, ela não aguenta a roça? Aguenta. Aguenta, tanto que você vê os caras com estradinha a vida inteira ali surrando e batendo. Aguenta, só que não é a mesma coisa. Você não vai carregar o mesmo peso, você não vai ter a mesma situação, você não pode armar um reboque nela porque ela é um monobloco, ela não é chassi, né? Você vai ter um engate ali, por exemplo, na estrada ali, e você não vai conseguir puxar uma carretinha trucada com 5 bezerros dentro. Entendeu? Você vai precisar de um negócio diferente. Aí você já precisa de um carro que tenha chassi. Você já precisa de um carro que tenha chassi para esse tipo de ativação. Então hoje é isso que acontece. Então é um mercado que as outras montadoras eu não vejo ninguém com força dele por conta disso. Willian, eu falei aqui no começo do podcast que assim, é um grande drama comprar um carro, né? Sim. Primeiro porque
para a realidade da maioria da população brasileira, quando você fala em financiamento, significa que o valor é muito alto para uma pessoa, né, que trabalha comum ali, que está dentro um pouco dentro da renda média ou um pouco acima da renda média do brasileiro e tal. Então, tomar a decisão de comprar um carro significa se endividar, né? Mais ou menos isso. E na hora que o sujeito vai fazer isso, aí vem o que eu chamo de principal. Que carro comprar? Como é que é isso? Qual é assim, depois de toda a experiência que você já tem, de tudo que você já viu e tal, qual seria uma espécie de conselho ou alerta que você possa dar para esse sujeito que está sonhando com o primeiro carro, ou o sujeito que quer dar um salto, que tem lá um carro, por exemplo, vou citar uma situação prática. A estradinha lá que está me servindo, ela é 2018, tal, não sei o quê, vamos supor que ela esteja lá, ela é completa, então vamos na faixa de 60 mil, mas se eu quiser sair dela e ir para um novo, nós estamos falando de 100 mil, talvez, não sei, né? Para quem quer dar esse pulo aí, tal, não sei o quê, ou quer comprar seu... Qual que seria, assim, aquele conselho matador mesmo, para assim, ó, observa isso, senão você pode fazer merda. E aí? Então, eu costumo sempre brincar que a melhor marca hoje é o zero. Né? Então, pelo assim, menos dizem isso, né? O que é a primeira coisa que eu falo pra pessoa? É analisar a expectativa do que ela quer gastar. Não adianta se dar o passo maior do que a perna. Então, primeiro você já começa olhando por aí. Eu vou te falar dentro do exemplo que você colocou aqui agora. Hoje você tem uma estrada de 50, 60 mil reais e você quer partir para outra estrada. Você precisa de uma estrada de 100 mil a mais? Eu não. Então. Ainda mais eu. Aí é que eu não preciso mesmo. Aí é a primeira coisa. Tô fora. Primeira coisa. A pessoa buscar. Primeiro, uma indicação de com quem ela vai falar. Primeiro é procurar um cara que seja especialista em negócio de carro, ou que seja um vendedor bacana, que não vai ser aquele cara que só quer te empurrar o produto, vai te ajudar a entender a sua necessidade, do que realmente você precisa, para você fazer a sua compra. Hoje o que acontece? Muita gente compra o carro por emoção. Vai lá, compra o carro. Aliás, a emoção é uma má conselheira, viu? Então, eu pego muito isso lá na loja. Às vezes o cara chega lá, ele quer trocar de carro, mas assim, o cara ele não sabe nem o negócio que ele fez lá atrás. Então assim, eu já tive situações de avaliar carro lá na loja, por exemplo, por 120 mil, a quitação do cara é 610. Como assim, cara? E o cara nem tinha ele nem sabia daquilo ali. Isso são negócios mal feitos porque são mal orientados. Então hoje, a primeira coisa que eu falo é a pessoa analisar a compra que ela tá fazendo e qual que é a necessidade carro que dela. vale 120, mas 120, a quitação é 110. Na verdade, ele tem 10 mil. E já teve situações ao contrário. Jesus Cristo. De o cara chegar lá, o carro valer 110 e a quitação dele ser 120, um exemplo. Já aconteceu. Jesus Cristo. O cara ter que completar... Deve dar um desespero no sujeito, hein? Eu vou te falar pra você, eu fiz uma venda agora desse jeito. Você tá louco. Não tem um mês, foi no começo desse mês. Eu peguei um carro na troca, onde existe uma quitação, que o cliente financiou outro carro, que eu peguei o carro dele para eu quitar e ele ainda teve que colocar dinheiro para poder dar entrada no outro carro. Ele praticamente comprou, ele não vendeu o carro para você, né? Não. Ele te deu o carro e mais um dinheiro. Exatamente. Aconteceu agora. Então assim... Sem contar que ele teve que dar entrada lá, né? Sim. Ele teve que chegar pelo menos em 20% da entrada do que o banco pede para poder acionar alguma coisa de taxa para ele e a gente conseguir fazer o financiamento para ele, senão também não conseguia. Esse então, fez um negócio ruim, né? Lá no passado ele fez um negócio ruim. Agora a gente conta com que dê tudo certo para ele, que a gente conseguiu uma taxa boa para ele, a gente brigou por isso, a gente... Inclusive, foi uma das situações que eu mais demorei pra pagar no banco, porque a gente realmente foi lá brigar pelo cliente. O que você tá falando aí, eu vi acontecer com um conhecido meu, que ele comprou uma caminhonete e num determinado momento ele não conseguia nem dar ela de graça para ninguém por causa da dívida. A dívida era maior do que o valor de mercado. E acontece. Então assim, hoje o que é o meu conselho? Primeira coisa, faz análise do que realmente é a sua necessidade, conversa, troca opinião. Muita gente tem aquele negócio assim, eu vou fazer um negócio e não vou contar pra ninguém. Cara, procura uma pessoa que você confia, conversa, entenda o que você realmente precisa, chega no concessionário, conversa com o vendedor, tenta trazer o vendedor pro seu lado. Você lembra aquela história que você estava me contando de hoje cedo, que aconteceu com você essa semana? É aquilo lá. O cliente muitas vezes ele chega muito armado na loja e às vezes ele perde o feeling do vendedor. E o vendedor pode ser o grande amigo dele. E ele não tá percebendo isso.
hoje mesmo a tratativa que eu tenho de loja é essa, é tentar levar pro meu cliente a melhor situação, porque eu quero fidelizar ele, eu não quero vender para esse cara só uma vez. Então tem clientes lá na loja, por exemplo, que eu atendo os caras desde quando eu entrei na Caoa, por exemplo. Desde do período que eu tava na Caoa. Que foram com você, né? Já compraram um carro comigo. É. Igual eu tenho um cliente que é Sony César, eu posso falar o nome dele sossegado aqui. Sony César comprou comigo, acho que uns 16 a 18 carros na Caoa. E agora já tá no terceiro carro comigo, já na Omoda e Jayco. Com 4 meses de loja. Você criou uma relação de confiança. Ele já tá no terceiro carro comigo, porque ele já tá trocando o que ele trocaria comigo lá na Cherry, ele já tá trocando comigo na Omoda e Jayco. Ele já pegou o dele, agora tá pegando o da filha dele, e a gente já tá ativando o da esposa dele pra trocar também. Então já tá indo pro terceiro. Ah, Sony César, por que você tá com o William até hoje? Se ele tivesse aqui, ele responderia pra você. Por conta das coisas que o William faz pra mim, da honestidade dele, do que ele me entrega, do que ele me mostra. Então assim, procura. Hoje o cara sai de casa pra comprar um carro, procura a pessoa certa, conversa, tenta entender o lado da outra pessoa também. Porque muitas vezes o cliente chega na loja, ele só quer bater no vendedor. O vendedor vai tomar a mesma atitude. O cara vai chegar a um ponto que ele não faz questão de te atender. Muita gente não entende que quem tá do outro lado da ponta, que é o vendedor ali, ele é ser humano também, cara. Claro. Né? Ele é ser humano, ele deve satisfação pra um monte de gente, ele deve satisfação dentro de casa. Então, muitas vezes o cara tá ali, ele tá ali pra vender, é o trabalho dele, ele precisa daquele pro ganha-pão dele. O cliente chega na loja... Mas isso não significa que ele vai agir com mau caráter, né? Não, de jeito nenhum. Então, muitas vezes ele quer fazer o contrário. Já tá explicado. Do jeito que tá o mercado hoje, o vendedor, ou ele age da melhor forma possível, né? Ele trata o cliente bem, e ele leva uma experiência de compra pro cliente boa, ou senão ele não vai ter cliente lá na frente. Hoje, ou o mercado trabalha fidelizando, ou o mercado trabalha... E o atendimento ruim passa muito rápido de um pro outro. Mas muitas vezes, o atendimento ruim, ele vem também da recepção do próprio cliente. Com certeza. Você Com entendeu? certeza. O cliente chega na loja hoje, às vezes, numa situação e que acaba levando pro vendedor uma situação ruim. Eu tenho várias situações, cara. Eu tô em gestão de negócio, eu tô à frente de pessoas desde 2017. Desde 2017 eu tô liderando. Então eu já escutei várias e várias vezes. E assim, sempre teve aquele negócio, o cliente tem razão, né? O próprio Código de Defesa do Consumidor já levou isso no passado e fala que o cliente sempre tem razão. E não é sempre assim, cara. Com certeza não. O cliente ele faz besteira, o cliente ele comete erros, o cliente ele mente, o cliente ele... Você entende? E hoje, o vendedor ele tem esse aspecto de ajudar o cara. Então, primeira coisa, entenda a necessidade que você precisa de carro. Segunda, senta com o vendedor, conversa, tenta entender que você vai sair bem. O cara vai conseguir comprar bem. E assim, não se apavore por situações. Há muitas negociações maquiadas. Sim. Agora eu não vou falar de marca, porque senão fica ruim. Mas assim, por exemplo, a gente tem uma marca no mercado hoje que o carro dela é muito acima do preço de mercado em comparação aos concorrentes, que ela coloca um monte de coisa que o cara acha que tá fazendo um excelente negócio. No final ele tá pagando um preço sem desconto. No final ele tá pagando um preço absurdo, porque a negociação no ouvido do cara fica muito boa. Eu sei. O cara chega para comprar um carro lá, o carro custa... Eu vou falar preço, mas não vou falar de marca, porque para não entrar nesses critérios, que aí já seria ruim, até para mim. Mas chega lá, o carro é 250 mil. O carro não te entrega nada, mas é 250 mil. Só que esse carro de 250 mil fala assim para você que vai pagar, além do que ele já pagaria no seu carro, ele vai pagar super FIP, ele vai pagar 110% da FIP no seu carro, vai te dar uma taxa zero. Só que na hora que você vai pôr isso na ponta da caneta, você vai ver que você estaria comprando um carro melhor, com mais coisas, com a mesma volta ou com a volta até menor, sem ter pagado super FIP no seu carro, sem ter pego a taxa X lá. Você vai ver que no final sua parcela fica menor do que a taxa X do cara, a avaliação do seu carro tendo sido menor. Você ainda vai ter uma volta menor do que você daria lá. Você está tendo uma opção muito melhor com um carro que ele está no preço certo. Que ele não vai custar 250, ele vai custar 180. Porque aquele carro que eles estão falando de 250, ele custa 170, 180. Você entendeu? Uhum. Só que essa negociação fica tão linda. Imagina você com a estrada hoje. A gente falou na sua estrada de 50, 60 mil. Você vai nessa determinada marca, vira pra você e fala assim, não, eu vou pagar 80 mil na sua estrada.
Tem uma coisa muito errada. Não, pra você já... Opa, peraí. Aí vou te dar a taxa X. Só não. que você tem que me voltar Comigo X. não vai funcionar de jeito nenhum. Só que você tem que me voltar X. Eu não acredito em carochinha. Então, não existe milagre, tá, gente? Sim. No mundo Almoço do carro grátis. hoje não existe milagre, não existe almoço grátis. A não ser que você arruma um vendedor muito gente boa, um gerente que gosta de você, vai lá e leva você pra almoçar. Já fiz isso, tá, gente? Acontece. Acontece. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum fazer isso, não. É, né? então, assim, Agora, se o cara quer pagar no meu carro, sei lá, vale 50, ele quer pagar 80, tem alguma coisa errada. exato. Entendeu? Então, assim, Claro sempre que tem. conversa. Primeiro, é necessidade. Carro hoje é necessidade. Realmente é aquilo ali que você precisa? Igual, no meu mundo hoje eletrificado, quando eu falo de Omoda e Jayco, inclusive na hora que eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu escutei, não foi de você, eu escutei assim, vale a pena comprar um elétrico hoje? A primeira coisa que eu perguntei, qual que é a sua ativação? Que forma que você trabalha? Para que o carro te serve hoje? Você vai viajar muito ou você vai... Ou você tem uma dinâmica Mais urbana e tal. mais urbana, né? Você tem uma realidade mais urbana. Não, é 100% urbana. Não viaja de carro. O elétrico para você é muito vantajoso. Aí depois, logo em seguida, eu escutei, eu tenho placa aqui. Eu falei, então para você é melhor ainda. Mas você está produzindo energia. Você vai produzir energia. Então, para você o carro é barato. Porque, por exemplo, eu vou falar do meu carro hoje, 209.990. Ele entrega, na faixa dele, ele entrega mais do que qualquer um. Aí eu vou falar para você e vou arrastar para minha marca, porque realmente a ficha técnica do carro, ela se propõe e mostra isso. Então o carro entrega mais do que qualquer um. Você vai comprar um carro hoje... William, mas a gente tá falando de um carro de 200 mil. Tá bom. Aí eu falo assim, não sendo elétrico ou sendo qualquer outra coisa do mercado, o que você vai comprar com 200 mil hoje? Aí você começa a me entregar um monte de coisa que não tem ativação tecnológica, não vai te dar o mesmo respaldo, não vai te dar a mesma segurança, não vai te dar a mesma coisa. Enfim. Então hoje é necessidade. Então o cara quando chega lá pra mim lá na loja e fala assim, William, eu viajo muito, eu corro o Brasil inteiro. A primeira coisa que eu pergunto, você programa suas viagens? Não, dou a doida cedo, monto no carro e vou embora. Então o elétrico não é bem a sua praia, não. Você pode chegar num lugar aí, precisar e não ter. Exatamente. Hoje a gente tem muitos. Você abre o Plug and Share aqui, que é onde é um aplicativo como se fosse o Waze de carregadores. Você tem muitas ativações. Você tem ativação interior, você tem ativação no Brasil inteiro para isso. Porém, você tem que fazer uma viagem programada com 100% elétrico. Dá para fazer? Dá. Eu tenho um relato de cliente que já viajou mais de 2.700 km com carro elétrico e foi super feliz. A pergunta que rodou na hora que ele me contou a história foi: como que você fez a programação da sua viagem? Não, ele viajei assim, cheguei em tal lugar, esperei, carreguei. Cheguei em tal lugar, não tinha um carga rápida, só tinha um carga lenta, então eu tive que esperar o carro carregar. Eu dormi na cidade, parti. Fez a viagem com pressa? Não, não fiz a viagem com pressa. Tudo certo. O cara programou a vida dele. Aí eu parto pro outro lado quando o cara fala um negócio desse pra mim. Então vem cá, seu carro é o Jayco. William, mas o Jayco é mais caro. Mas o Jayco é mais caro, mas ele vai te entregar mais situações. Não é mais caro, né? O preço é correspondente ao que ele vai te oferecer. Isso, exato. Eu falo mais caro quando eu tô falando do elétrico de 209 para ele. É igual, vou ter Jayco a partir de 229.990. O carro vai te dar 1.200 km de autonomia com um tanque de combustível. Né? E podendo chegar até mais, depende do jeito que você conduz o carro também. Eu sempre explico muito bem, gente, que tanto no carro elétrico quanto no carro a combustão simples, carro híbrido pleno, heavy, de qualquer jeito, tudo é consumo. Tudo é consumo. Esse carro, esse modelo, por exemplo, você pode conectar ele numa tomada na sua casa? Pode. E ele carrega? Ele vai carregar, normal. Os dois modelos que eu tenho, você consegue fazer a ativação na sua casa. E o preço dessa energia aí em relação... o quilowatt está o quê? 70 e alguma coisa, né? Pois é. O preço do quilowatt... 70 ou 80. Para esse consumo aí, ele ganha do combustível? Ele ganha do combustível, com certeza. Mesmo você carregando na sua casa. Em torno de 60% mais barato. Então para uso urbano, vai muito bem. É o que ele me disse. O Rodrigo, na hora que o Rodrigo chegou aqui, ele falou que tinha placa. O cara que tem placa solar hoje em casa, ele não gasta nada. Com o carro. Na verdade, ele acaba pagando o carro com essa economia. Exato. Igual, depois de um certo tempo, o carro saiu de graça. O Jayco, por exemplo, que ele é um híbrido plug-in, se você carregar ele todos os dias e você tiver como que fala? Tiver Perdão, gente. Tiver uma vida diária ali, tiver uma rotina diária ali de rodar média de 20, 30, 40, 50 km por dia, você não gasta nem combustível.
O carro vai gastar combustível se você for pirado no trânsito, andar só acelerando, querendo que o carro anda cantando pneu o tempo inteiro, porque faz isso. Que hoje já não tem nem jeito, porque o trânsito é tão lento. Como é que você vai correr? Igual vim no Moda pra cá, ele me mostra a minha velocidade média de viagem. Deu 24 km. Ué. É muito pouco. Então, assim... Foi a época que eu andava no meu Fusquinha vermelho, 1967. Aí sim. Então, assim... Ele parecia um foguete, sabia? Eu já fui muito irresponsável, mas hoje não. Hoje eu sou uma pessoa tranquila, sossegada e tal. Mas assim, eu já passei muito medo em muita gente, viu, que andou comigo. Mas enfim, né? Acabou isso, não tem mais não. Então acontece isso hoje. Hoje, para você pegar do centro de Goiânia e ir até a Capuava, lá, a saída de Trindade por ali, você gasta 1h30. Tenha dó, ué. Cara, quando eu faço esse trajeto aí, que eu lembro dessa época, anos 70 e tal, por aí, puta que pariu, cara, você tá de brincadeira, acabou. Ué. Lá da Praça do Racha, né? O senhor lembra da Praça do Racha? Né? Rapaz. Ou seja, então assim, ó, os bons tempos da Praça Tamandaré e tal, né? Enfim, acabou isso, acabou. Agora é o seguinte, agora você tem que ter muita paciência, muito juízo, e tem mais uma coisa, viu? O trânsito virou um negócio, uma praça de guerra. Virou uma selva. As pessoas... com qualquer encostadinha, sei lá, uma festa, os caras já saem do carro querendo te matar. Tenha dó, meu irmão. Você sai de casa com esse espírito ruim aí, enfim, né? Então, tomara que daqui a algum tempo isso comece a mudar, né? Pra gente ter um pouco de... Porque, assim, hoje você tá vendo aí uma tendência enorme de uma urbanização horizontal. Isso está colocando as distâncias e tal, estão ficando um pouco melhor, né? Porque esse negócio de verticalizar, meu amigo do céu, quando eu vou em alguns bairros em Goiânia totalmente verticais, eu fico imaginando como que as pessoas dão conta de viver naquilo, cara. E o trânsito é assim, ó, um quarteirão absurdo. Que tinha que ter 20 casas, tem 500 apartamentos, 600 apartamentos num quarteirão. E aí como é que fica? O esgoto, o trânsito, o consumo... energética, tudo. Tudo, entendeu? Ou seja, a verticalização, ela funciona. E ela é necessária lá no Japão, né? Que tem um território pequeno. Falta espaço. Aqui não. Aqui podia ser tudo horizontal e estava ótimo, entendeu? Mas não. Os caras pegam um bairro e saem botando prédio para tudo quanto é lado e vai virando aquela quizomba. E o negócio vai ficando apertado, e muito carro, e muito consumo, esgoto supitando. Ou seja, e o povo ali vivendo aquela vida de merda. Porque você abre a sua janela, você dá de cara na janela do vizinho. Quando é uma loira, uma mulher linda, pelada, lá ainda vamos lá. Agora, e quando você abre, dá de cara com um marmanjo lá do outro lado. Entendeu? Então, tenha dó. Eu vou falar para você. O mundo, nesse aspecto, piorou demais. Mas piorou muito. Outra pergunta que eu fico assim curioso para te fazer é o seguinte: a gente sabe que, como eu lido com comunicação, eu sei disso de A a Z. Nós, né, muita gente acha que não está sendo influenciado. Não, ninguém faz a minha cabeça. Eu já cansei de ouvir isso a minha vida inteira. Não, ninguém faz a minha cabeça, não. Como assim? Aí eu falo, qual celular que você usa? Apple, iPhone. Eu falo, tá, e esse relógio? Não, esse relógio aqui é tal, marca, e você, ninguém fez sua cabeça. Ou seja, você é muito mais refém do que você imagina, né? Sim, com certeza. Então, assim, o cara tá no iPhone 15, se saiu o 16, ele se sente menos pessoa se ele não comprar o 16. O cara tem um carro com 1 ano de uso, aí o amigo dele estaciona do lado o recente e ele já fica doente porque ele tem que comprar o novo. Ou seja, só que isso tem dois aspectos que precisam ser levados em conta. Primeiro, muitas vezes essa conduta, né, ela leva o sujeito a uma situação de desespero do tamanho que ele faz merda e vai se endividar, e o outro que vai jogar dinheiro fora. E você recebe esses dois tipos aí direto, né? Toda hora tem um lá. É os que mais tem. Quando chega um desses que você fala, meu Deus do céu, cara, você não tem ideia da merda que você vai fazer. Como é que é? Como é que é isso, assim? Como é que é ficar nessa posição? Ó, eu tenho que vender, eu preciso vender, e eu tô sabendo que esse cara vai fazer merda. E como é que é isso no vendedor?
Léo, você falou tudo. A gente tá lá pra vender. Mas é o que eu te falei. Hoje a gente busca uma experiência de atendimento com um cliente diferente. Mesmo quando o cara chega lá tentando fazer merda, que ele vai fazer a merda, a gente tenta buscar diminuir essa merda dele. Não pode deixar de vender. Infelizmente, hoje, o número tem que acontecer pra gente rodar. Convencer um cara que chegou querendo um iPhone 16 a levar um 10 não é trabalho fácil, então, não. Assim, o que acontece hoje é realmente isso. É tentar diminuir qualquer tipo de incidência, de situação. Porque, assim, esse cara que chega lá, o cara que chega na louca pra comprar o carro, e muitas vezes ele não tá pronto para aquilo ali, o que você tem que fazer com ele? É tentar diminuir qualquer tipo de coisa que possa acontecer. Você não vai deixar de vender o carro para ele. Porque esse cara que você deixa ele comprar um negócio na doida, que você vai deixar o cara comprar o negócio de qualquer jeito, que é aquilo que eu falei para você, é entender a necessidade do cara. Como é que eu vendo um carro 100% elétrico pro cara, porque o preço do carro é menor, e daqui 3 meses o cara chega para mim e fala que foi pro Mato Grosso e ficou na estrada porque ele não sabia que tinha que parar para carregar o carro. Isso acontece. Então, assim, você vai tentar diminuir esse tipo de situação. Por quê? Às vezes você acaba salvando o cara num negócio desse aí e você fideliza o cliente. Então, assim, hoje eu vendo pra todo mundo. Eu vendo pro louco, eu vendo pro sadio, eu vendo pro cara que tem consciência, eu vendo pro cara que ele é do emocional, eu vendo pro cara do ego, eu vendo pro cara do sonho, eu vendo pra todo mundo. Só que eu tento minimizar a consequência de todas as formas. Porque esse cliente ele é importante pra mim lá na frente. Esse cliente, se ele voltar, nota 10 para você. Se ele não voltar, a nota não é 10. Exatamente. Entendeu? Então, o meu cliente dizendo hoje... não é 10. O meu cliente hoje, eu preciso de todos eles com nota 10. Eu preciso de todos eles retornando para concessionária. Eu preciso de todos eles comprando no grupo. Então, assim, todas as vendas que a gente tenta trabalhar hoje é para entregar da melhor forma possível uma situação para o cliente para fidelizá-lo. E controle emocional na hora da compra, quando você deseja uma coisa, o controle não é para qualquer um, não. Você tem que estar preparado, porque senão você vai cair, você vai fazer contra você. Eu morei no Rio muitos anos e eu não sei porquê, eu nasci em Goiás, tal, nunca tive contato com marco, nada disso, mas eu comecei a ler sobre vela, né? E apaixonei por aquilo, né? Aí um belo dia eu meti na minha cabeça que tinha que comprar um veleiro. Aí eu falei, cara, e comecei a pesquisar e tal, não sei o quê. Aí resolvi num estaleiro que produzia veleiros, né? Cheguei lá, sentei com o cara e tal, falei, ó, um barco assim e tal, e aí? Aí ele fez as contas e tal, falou sobre o barco, me mostrou toda a realidade para mim. Aí eu falei, não dá para mim não. Por enquanto não. Quando eu saí, eu acho que ele pensou assim, esse cara nunca mais volta. 6 meses depois eu estava lá, de novo. Faz as contas de novo aí. Aí ele fez, tal, não sei o quê. Aí eu falei, ainda não deu. Aí eu acho que ele já pensou, ele vai voltar. E não deu outra. Uns 6 ou 7 meses depois eu voltei lá. Falei, faz aí de novo. Ele fez, eu falei, pode fazer o barco. Encomendei. Até então, presta atenção, eu nunca tinha pisado num barco na minha vida daquela categoria, veleiro. Mandei, fez o barco e tal, não sei o quê. Ficou pronto o barco, falou assim, tá pronto. Quando ele falou, tá pronto, ele estava pago já. Beleza? Vai descer esse barco aonde? Falei, na Marina da Glória. Fica em frente ao Hotel Glória no Rio de Janeiro e tal. Eu tinha contratado um pier lá e tal, já tinha um marinheiro que ia mexer lá no barco e tal, não sei o quê. Ele falou, então, tal hora, tal dia, vamos descer o barco lá. Beleza. Aí quando eles transportam o veleiro, tem uma carreta diferenciada, bem baixinha e tal, sem massa, sem nada, né? Levou e tal, desceu o barco, quando ele botou na água, ele falou, agora tem que montar veleiro, estaiamento, veleiro, mastro, né? Retranca e tal, beleza. Eu falei, tá bom, vai montando aí, eu tô aqui olhando. E aí o cara montou o barco. Botou o mastro, tal, sugou, arrumou, fez, aconteceu. Quando ficou pronto, e eu lá observando ele montar, ele virou para mim e falou assim, vamos dar uma experimentada nele, porque eu preciso fazer uns ajustes, né? Para ver se o mastro está na posição certa, se precisa de ajustar um estaiamento ou outro, tal, não sei o quê. Eu falei, beleza, então vamos lá. E pela primeira vez... Você foi andar de veleiro? Eu fui navegar naquele tipo de barco, entrei lá. Entrei, sentei lá no cockpit, do lado dele. Ele passou a mão no leme e tal, não sei o quê, manobra daqui, manobra dali e tal, não sei o quê. Saiu da marina e pegou ali
o fundo do Santos Dumont, né, e tal, saiu ali, pegou a Bahia e tal, daqui a pouco, pum, alto mar. Aí fomos, e eu lá, e o negócio adernava para um lado, adernava para o outro, e eu fui. E fui. Aí, num determinado ponto, a gente já estava passando lá das Cagarras e tal, que fica ali em frente de Ipanema, por ali, mar alto já, né? Ele falou assim, ó, tá vendo, o mar tá espumando. E como se eu entendesse alguma merda daquilo, né? Falei, como assim? Tá vendo aquele negocinho branco lá, bem lá? Falou, aquilo ali é vento sudoeste, certeza. Eu falei, será? Como se eu estivesse sabendo, né? Ele falou, pois é, então ó, vamos voltar, porque aquele ali, rapaz, perigoso. Não, e o pior você não sabe. Aí o seguinte... E o mar virou, e esse vento sudoeste chegou, e é o cão chupando manga. E aí, meu amigo, e aí esse veleiro subia nessa onda, enfiava a proa dentro d'água, lavava a gente, voltava de novo, e sobe e desce e tal. E eu lá, beleza. Aí, beleza, passamos um perrengue do caralho e tal, voltamos, entramos na Bahia de novo e tal, que não foi tão fácil, porque tem um forte que parece uma tartaruga na entrada, né? E ficou em dúvida se ia por um lado ou por outro. Enfim, mas entramos e tal. Chegamos lá na marina, botou o barco lá no pier, falou, beleza, fez as regulagens, ó, qualquer coisa... Só me chamar. Se me chama que eu volto para... Falei, beleza. Aí, no outro dia, de manhãzinha, eu liguei para minha namorada, que hoje é a minha mulher, e falei, ó... Chama seu irmão aí e vamos velejar. Cara, você acredita que eu entrei no barco de manhã, no outro dia, montei tudo e saí para velejar, e velejei o dia inteirinho, voltei, botei lá no pier do mesmo jeitinho que o cara tinha feito, e ponto final. Ou seja, de alguma maneira, para quem mexe com, quem lida, que fala sobre a questão espiritual e tal, se tem uma outra vida, então nessa outra vida eu aprendi a fazer isso lá, porque no outro dia eu não tinha a menor noção de nada. Eu aprendi na velejada anterior e fui lá e fiz. Agora, o que eu queria dizer mesmo é sobre o controle. Eu queria tanto ter aquele barco, mas eu não fiz merda para ter ele. Eu esperei um ano e meio, entendeu? Estudou, né? Eu voltava lá e eu via os barcos, o cara fazendo, eu falava, meu Deus, mas, cara, eu preciso comprar essa merda. E foi indo até conseguir. Com o carro não é diferente, principalmente o sujeito que vai comprar o primeiro carro. Sim. Quando ele vai comprar usado, aí é que ele sofre mesmo, porque o mais bonitinho e ordinário é o que ele vai comprar. Você sabe que usado não existe dois igual, né? É, né? Não tem dois igual. Não tem dois igual. É. Você vai ter melhor ou pior, mas dois igual você não tem. Não tem. Essa é a lei do mercado de usado. Se você achou, compra. Não fica rodando, porque você vai rodar, você vai perder aquele carro que você achou. E aí você vai comprar um pior. Você nunca compra o melhor. A não ser que você literalmente desista do fato de comprar um usado. Se você achar um bom, você já pode comprar, porque a chance de você achar outro melhor, ela é pequena, e normalmente acontece ao contrário. Você deixa de fazer um negócio aqui agora, porque às vezes conta de R$1.000, R$1.500, porque fala, não, esse carro tá mais caro, eu vou lhe olhar outro. Você chega lá com o outro, que é R$1.000, R$2.000, R$3.000 mais barato. Vai consumir 5 de conserto, você vai olhar o carro, não me serve. Aí você vai voltar porque você olhou. Esse sempre vai estar vendido. É quase com uma lei de sei lá. Você vê assim. Uma lei de retorno que ela é desse jeito. Deixa eu te fazer a penúltima pergunta do podcast. Eu acho que os carros estão muito caros. Eu acho que eles estão muito caros. Você vê alguma possibilidade? Veja bem, o que eu estou falando aqui é um achismo mesmo. Eu não sou do ramo, né? Mas assim, a minha percepção é que estão caros demais, né? Você vê o automóvel no Brasil indo para um patamar mais aceitável, assim, porque, cara, quando eu ouço carro de 250, e agora é comum, acima de 100 mil, então parece que é 10 mil, entendeu? Você acha que isso pode dar uma reduzida, assim, para ficar dentro de uma realidade melhor ou não? Ou é daí para lá? Eu acho que vai estagnar muito agora, mas é isso aí. Baixar, não. Ou seja, pode demorar a aumentar o que tá aí, mas baixar, não. Não. Por quê? Igual eu te falei, até as grandes
né, o que a gente chama de grife aí, o que a gente chama de tradicionais, elas estão trazendo mais tecnologia para os carros delas. Que não tinha, o carro não tinha nada, e agora está trazendo, as coisas estão começando a ativar isso nos carros. Essa é uma maneira de baixar o preço. Essa é uma maneira de compensar o preço. Ou seja, baixar o preço que eu digo, ó, o preço está lá, continua o mesmo, mas agora estão entregando mais. Isso, exato. Então hoje é o que eles estão fazendo. Então assim, eu não vejo a mudança de preço para baixo disso aí. Eu vejo mais chegada de tecnologia, mais chegada de situações, né? E os carros se manterem, igual eu falei, acho que dá uma estagnada agora no mercado, os carros se manterem na faixa de preço que está, mas mais ativos em relação à tecnologia. Agora, William, vai baixar preço? Para baixar preço depende muito do que é sancionado nas situações que a gente vive. Se o juro, por exemplo, se o juro referencial da taxa Selic lá fosse for a menor, 2%, aí não podemos pensar numa então, melhora. Assim, dentro do que acontece no mercado hoje, dentro do que a gente tem agora, nesse exato momento, do que a gente tem para futuro, qualquer situação que você buscar para falar de financeira, situação do país, essas coisas todas, eu não vejo isso acontecendo. Bom, toda vez que a gente chama alguém aqui, convida alguém, essa pessoa aceita, né? Vir no podcast bater um papo com a gente, eu costumo perguntar, assim, fazer como última pergunta o seguinte: quando você foi convidado, você estava vindo para cá, passou pela sua cabeça algum tipo de pergunta que você gostaria que eu tivesse feito? Tipo assim, ó, cara, esse cara podia me perguntar isso, porque eu acho fundamental falar sobre isso lá hoje no podcast. Por acaso aconteceu isso? Ou a nossa conversa aqui teve o âmbito que você imaginava que iria ter? Léo, eu até imaginei que você poderia me fazer várias perguntas, fiquei até pensando de que forma responder e tudo mais, mas eu acho que dentro do contexto que a gente entrou, dentro do que você buscou como título para o podcast, acho que a gente falou tudo muito bem. E na verdade, assim, a gente sempre espera algumas perguntas mais capciosas e tudo mais, mas assim, eu vejo que a gente conseguiu rodar muito bem isso aí e não vi nada que fosse diferente do que eu estava imaginando. Você acha que o público que assistiu a gente pode estar satisfeito? Não, agora eu já sei um pouco mais do que eu sabia, eu entendo um pouco mais do que eu... Principalmente, que é fundamental, olha só o que aconteceu aqui hoje. Você disse literalmente o seguinte: Leal, as marcas chinesas estão entregando muito mais do que as tradicionais. Com certeza. E não é só tecnologia, não. É durabilidade, segurança... Principalmente. Né? Ou seja, então nós estamos falando manutenção, preço de peça, tudo isso você disse aqui. Sim. Ou seja, então, peraí, você traduzindo, Leal, o carro chinês, ele tem tudo que o tradicional tem e mais um pouco, e o preço é menor. Isso é verdade. Ou seja, então, se para quem hoje tá indo na direção de consumir um carro, de comprar um carro, ele precisa pensar muito bem sobre isso. Fala assim, ó, esquece esse papo furado de que não, é chinês e chinês não tem qualidade. Isso já foi, já acabou, isso não existe mais. E eu já ouvi especialistas mesmo da engenharia falar isso, entendeu? Você pega pilotos, né? Você pega gente que nem poderia falar que chinês era bom, que não falava. Você pega algumas situações de podcast também, entre esses caras das antigas aí, que é piloto aí, e falando de mudar falando, de opinião. Primeiro que os caras reclamavam de elétrico, falavam mal de elétrico. Aí os caras hoje, opa, peraí, o elétrico é diferente. Assim, os caras são pegos nas próprias antifalas deles lá do passado. Né? A gente tem alguns influenciadores aí, por exemplo, no Brasil também. Tem um cara que... Eu até gostava da tratativa dele das situações, mas ultimamente ele vem se posicionando tão ao contrário do que está acontecendo no mercado, porque ele acabou querendo pregar o que é prêmio, é só Porsche, essas coisas todas, e que está fora dessa parte do elétrico e dessa parte do híbrido, que ele vem colocando algumas posições de não aceitação desse tipo de carro. Ou seja, mercado. Ele está demonstrando um tradicionalismo ainda pior do que o consumidor comum. O que vai acontecer com esse cara lá na frente? O cara tem uma loja hoje de seminovos premium. Lá na frente ele vai ter que lidar com esse tipo de carro, ele vai ter que voltar a fala dele, porque vai ser isso que vai estar ativo no mercado. Gente... E é ruim, viu? Porque a internet costuma guardar os vídeos. Exatamente. Lá, né? Assim, mas você falou que o ovo era ruim ontem, agora você está dizendo que o ovo é um negócio muito maravilhoso? Que negócio então, é esse?
Por acaso você comprou alguma galinha? Uma pergunta que você não me fez, por exemplo, em relação à ativação tecnológica e do que vai ser, do que vai acontecer hoje em relação ao Brasil sobre isso. Gente, eu não vejo Brasil. Eu já não olho mais Brasil, Léo. Eu olho o mundo. A gente pega o que acontece na Europa e não adianta, tá, cara? O Brasil é um país imitador. Literalmente aquele ditado, né, que fala que hoje não se cria, tudo se copia. O Brasil é o maior imitador do mundo, eu posso dizer assim nesse sentido. Não é a China por conta dos negócios? Não, cara, o Brasil é um dos maiores imitadores. Tudo que a gente vai criar de lei, por exemplo, a gente tem várias situações de lei, várias situações de política que a gente vive, que copiou tudo dos Estados Unidos. Não funciona igual lá, mas copiou de lá. Tô dando um exemplo, né? Padrão econômico, jeito de lidar com a economia, também copiou da Europa, copiou de outros lugares. Então a gente copia tudo. Então você pega hoje o que acontece... Nem sempre a gente leva em conta o que nós somos. Exato. A nossa geopolítica, a nossa localização, o nosso estilo, né? Porque o brasileiro, eu vou dizer uma coisa pra você, não existe nada no planeta que seja igual ao povo brasileiro. Não tem. Não tem, não. Não existe. Não tem país nenhum do planeta com essa miscigenação. Não existe. Entendeu? Isso é verdade. Não tem. A gente tem gente de todo canto do mundo. Não, e misturou tudo. Então, assim, você põe 100 pessoas dentro de uma sala, você vai ver 100 perfis diferentes. Entendeu? É um negócio muito doido, cara. Se você chega na Alemanha e bota 100 na sala, é tudo igual. Você chega na Áustria, a mesma coisa, na Bélgica, a mesma coisa, na Inglaterra, muito parecido, na França, então... Os Nanigu estão tudo lá, entendeu? Eu costumo brincar muito doido, cara. Eu costumo brincar que eu acho que todo brasileiro ele tem segunda cidadania. Se ele fosse atrás da árvore genealógica dele, ele vai chegar em algum país, de algum lugar. Com certeza. Aí que eu digo assim, como a gente copia tudo, modelos de negócio, modelo financeiro, modelo político, a gente copia tudo. Hoje, quando a gente para pensar na ativação do que vai ser esses carros no futuro, a gente só vai ter isso aí, né? A gente vê falando de várias situações de Europa hoje, por exemplo. Na Europa, não sei se vocês sabem, mas a Europa hoje, dentro de vários centros de grandes cidades, Londres, por exemplo, não anda carro a combustão mais. Carro a combustão, para andar dentro do centro de Londres, você tem que pagar um pedágio. O IPVA nosso aqui, lá é outro nome. É muito mais caro de um carro a combustão do que um carro elétrico. A gente já vê algumas coisas nesse sentido acontecer, igual Brasília, por exemplo. Brasília, para mim, no que eles fizeram em relação à isenção de IPVA lá, durante esse período que eles fizeram, que eles provavelmente vão tirar isso agora, porque eles deixaram de arrecadar muito. Em relação ao carro elétrico? Em relação ao carro elétrico. Já ali, é um demonstrativo ali foi disso. uma puta de uma iniciativa para se melhorar a qualidade de ar, que você respira, né? E o mundo, ele fala hoje em sustentabilidade. Não tem como a gente não falar disso. Ou a gente vai nessa direção, ou a gente vai na direção errada. E a direção errada qual é? É você transformar o planeta em algo que não seja sustentável. Uma lata de lixo, que é o que tem sido feito desde os anos 70. Então, assim, independente dos malucos aí, dos negacionistas, dizer que não é bem assim. Cara, não é assim como, rapaz? Como que não é assim? É o seguinte, não, é assim, pega um tanque de água e começa a colocar peixe lá dentro. Vai pondo. Vai chegar um momento que a quantidade de peixe consome mais oxigênio do que tem lá. Aí o que acontece? Morre tudo. Não, mas peixe dentro d'água vai sobreviver. Não é bem assim. Ele está consumindo oxigênio e aí vai chegar um momento que a água não vai ter mais suficiente para todos eles vão morrer. O planeta Terra, é a mesma coisa. De forma muito assim, muito, né? É a mesma coisa. É claro, não é isso, não, mas é mais ou menos isso. Ó. A gente está falando de água potável. Só para você ter uma ideia, a quantidade de água que tem hoje no planeta é a mesma de quando ele foi formado. Agora, a quantidade de água potável diminui assustadoramente. E água potável é a que serve para nós. A outra não serve. E dessalinização de água é muito caro, né? Entendeu? É um processo muito caro. E assim, cara, então, alimento. Nós temos um planeta capaz de que você produza alimento nele para ele alimentar X bilhões de pessoas. Passou disso, não consegue mais. É claro que é assim. Todo mundo sabe disso. Agora, você está piorando o ar, né? Você está criando... as geleiras lá
estão derretendo. Isso está aumentando o nível do mar. E aí você tem extremos de temperatura, tanto para cima quanto para baixo, por conta lá do que está acontecendo nos polos. E o negacionista fala, não, isso é mentira, cara. E ponto. E aí é mentira, né? Então tá. Mas só tá piorando. Ó, vou dizer uma coisa para você. Outro dia, um vulcão entrou em erupção na Rússia 500 anos depois da última. Sabe o que significa isso? Significa que as condições do planeta estão provocando esse tipo de coisa. Aí, ó, nós estamos tendo muito mais tornado, muito mais vendaval, muito mais não sei o quê, chuva desregulada ali, desregulada aqui, enchente não sei aonde, ó, onde chovia não chove mais, tá chovendo. Tudo isso tem a ver com o que a gente está fazendo na natureza. Por exemplo, bem basicão assim, ó, você pega uma área que não tinha espelho d'água. Aí você vai lá, estanca um rio e cria um espelho d'água gigante. Evapora muita água. Essa água evaporada lá, o que ela faz? Ela arrasta aquela massa para outro lugar. No espelho d'água não chove nunca mais e vai chover onde nunca choveu. Isso já está acontecendo em um monte de lugares aí. Mas o ser humano não tem culpa, não. Quem tem culpa é algum espírito do capeta que está fazendo isso. Claro que não, somos nós. É o avanço da civilização, é o aumento da atividade industrial, é um monte de coisa. Ou seja, é a falta de regulação. Porque dá para a gente regular e evitar um monte de coisas, né? Mas, por exemplo, ontem eu estava vendo, a China voltou a usar carvão. Cara, você jura que você vai fazer isso? Pois é, mas por quê? Porque deve ter alguma coisa econômica envolvida nisso. Só precisa usar, certeza. Porque senão não sei o que e tal. Carvão. O imbecil do Trump, lá nos Estados Unidos, ele acha que tem que petróleo nós temos que tirar mais, muito mais do que já tirou até agora. Porque o quê? É um sujeito velho que já passou da hora de ir para outro lugar e provavelmente vai para o inferno, né? Porque puta que pariu, tem a dó, entendeu? Um sujeito reacionário mesmo, que não consegue enxergar o óbvio, fazendo, na minha opinião, fazendo um monte de merda, e aí, tá tudo bem, o povo, não sei, cara, ó, se a gente não tomar cuidado, muito antes do que a gente imagina, o bicho vai pegar, e quando pegar, eu não quero estar aqui não, viu? Porque, meu amigo, eu costumo dizer o seguinte, ó, o planeta Terra, ele viaja ao entorno do Sol a uma velocidade desumana e em torno dele mesmo. Imagina se ele der um solucinho qualquer, só um soluço. Bagunça tudo. Não, o mar vai vir para o lugar onde tem terra, onde tinha mar não tem mais, acaba com tudo, morre todo mundo e ponto até logo e acabou. Entendeu? Então, é o seguinte, o ser humano tinha que ter um pouco mais de humildade, né? Ó, vamos cuidar da nossa terrinha aqui, entendeu? Mas não. Então, vamos ver até onde dá. Tudo bem, nos próximos 50, 100, talvez, mas a gente tem visto que certas coisas estão evoluindo para pior num tempo muito menor do que se imaginava, né? Essa é a nossa realidade. Vamos ver onde vai dar. Né? Eu espero que o pessoal tome consciência de muita coisa e mude muitas situações. Porque quando a gente fala hoje de grandes produtores rurais, você não vê esses caras dando muita moral. Quem hoje ainda consegue preservar alguma coisa é os pequenos. Tô falando nesse sentido, né? De imaginar o que poderia ser diferente. E é verdade, você tá dizendo é verdade. Os pequenos hoje é os que estão ali buscando sempre ter sua reservinha, buscando ter suas coisas. O grande quer devastar tudo e meter soja, milho, sei lá o quê, grão, commodity, né? E a gente fica nessa situação. Você fala, há um tempo atrás, eu conversei com uma pessoa que conheceu o Mato Grosso, assim, que hoje é chamado de Mato Grosso do Sul, né? Ele conheceu, assim, muito, muito de perto mesmo. Tal. Ele me falou um negócio que me deixou doente. Ele falou assim, ó, Leal, eu posso, assim, só de lembrança, assim, eu posso falar para você aqui de umas 40 fazendas que existiam córregos de 3, 4 metros assim, com água pra capeta, entendeu? E eu posso dizer para você que
Hoje tá tudo dessas 30, 40, quase nenhuma tem essa água a mais. Ou seja, porque o assoreamento acabou com o couro, ele foi ficando raso, morreu, o peixe acabou com tudo tal, e virou nada. Agora, e olha só, esse cara tá vivo. Então nós estamos falando aqui de um negócio de 40, 50 anos. Com essa voracidade que existe hoje, com essa capacidade de arrebentar com tudo e plantar, amigo, nos próximos 40, o resultado vai ser 30 vezes pior. Sim, com certeza. Entendeu? Infelizmente. Tudo que eu falo hoje é assim, o que tem que ser feito, né? Buscar tecnologia. Aonde puder buscar tecnologia para poder diminuir esse tipo de incidência dessas situações e tentar trazer o melhor tipo de situação sustentável. Deixa eu fazer um último comentário aqui sobre um professor que nós trouxemos aqui, que falou com a gente sobre isso, né? Ele falou assim, tem o volume de terras que poderiam ser recuperadas no Brasil, ele deu um número lá, não sei se são milhões e milhões de hectares, e fácil de você fazer isso, tanto para o plantio, como para a utilização do gado e tal, não sei o quê. Só que as pessoas preferem desmatar do que gastar uma merreca para poder reativar aquela terra, recuperar aquela terra. É um número absurdamente alto, né? Alto. Então, assim, sempre que eu posso aqui, eu dou uma dica. Não sei se vai valer alguma coisa, mas uma coisa eu tenho certeza. Cada ser humano consome uma certa quantidade do planeta por segundo. Ok? Então, e a gente não consegue devolver quase nada. Porque, na verdade, a gente só consome. Consome. Então, quando a gente devolve, quando você repovoa um rio, quando você limpa um rio, quando você traz vida de volta e tal, não sei mais o que, quando você repovoa lá uma mata, não sei o que, você vai trazendo características que fazem com que o planeta tenha uma maior resistência ao ataque do ser humano lá. O incrível é que quem tem esse tipo de postura hoje é considerado quase um criminoso, viu? Esse cara, não sei o que, esse papo furado de ecologia, esse papo não sei o que, tal, que nada, tem que plantar, tem que produzir, tem riqueza e tal, não sei o que. O que essas pessoas que estão defendendo o planeta estão passando todo dia é isso. Então, entendeu? Eu sempre costumo dizer, por essa situação tem um cara querendo consertar e tem 100 querendo 100 para destruir, lógico. Eu quero ganhar agora e que se for do planeta, meu irmão. É isso. William, foi um prazer enorme tê-lo aqui. De novo, muito obrigado por ter vindo para cá, transferir para nós aí, para toda a nossa audiência, né? Um pouco desse conhecimento. Mas fundamentalmente você disse duas coisas importantíssimas aqui. Primeiro, dá uma repensada aí sobre o carro chinês que está chegando aqui. Sim. Esse carro está entregando mais segurança, mais durabilidade, manutenção mais barata e peças mais baratas e tal, e condições melhores para você comprar. Primeiro isso. A segunda coisa muito importante que você disse aqui é o seguinte: o carro chinês é modelo mundial. Isso faz uma diferença brutal. Ou seja, traduzindo, sabe esse carro que você está comprando aqui? Ele serve lá na Europa, o mesmo carro. Exatamente. Né? Ou seja, então nós estamos falando de um produto que está sendo vendido aqui, que é aceito e consumido num país ou num conjunto de países cuja exigência por qualidade, segurança, etc, é muito maior do que é no Brasil. Ponto final. Então, eu acho que isso já é um grande benefício para as pessoas que precisam tomar uma decisão, né? E eu não estou falando em demérito de ninguém aqui, né? Eu só estou dizendo o seguinte: não acredite nesse papo furado de décadas de que o chinês o produto é ruim e tal. Não, isso já mudou, mudou faz muito tempo, né? Tanto é que hoje o tal do iPhone aí, que é o top de linha dos celulares, pelo menos o povo acredita nisso, ele é produzido na China. Né? E muita coisa de alta tecnologia, hoje, produzido tudo na China. Então, houve uma mudança enorme
nessas condições aí, e que a gente só está tomando conhecimento praticamente agora, né? Que o assunto veio aí e tal, não sei o quê. Então, ó, a China hoje é o parque industrial do planeta. Goste o senhor Donald Trump ou não, que agora ele está completamente louco da cabeça, né? Que ele falou que vai taxar a China em 200% se a China não fornecer ímãs para ele lá. Eu nem li o motivo, mas deve ser algum motivo idiota. Outra coisa também bem sintomática que eu li essa semana é o seguinte: as empresas ligadas ao níquel nos Estados Unidos, grandes corporações bilionárias, foram pedir para o Donald Trump para ele interferir na negociação que o Brasil está tendo em relação à planta de níquel com a China. Tipo assim, não, vocês não podem negociar o níquel com a China não, porque nós aqui vamos precisar. É mesmo? Você jura que vocês vão precisar? Ué, vocês encontraram alguma importância em nós? É mesmo, cara? Então é o seguinte, os Estados Unidos precisam de um pouquinho de humildade, né? E aprender a votar também, porque vocês elegeram um zero à esquerda, um sujeito bem grosso, grotesco, entendeu? E que, na minha opinião, não serve nem para empresário, de verdade mesmo, sabe? Porque empresário que raciocina como ele, na minha opinião, são todos mau caráteres. Isso é o que eu penso. Se você gostou, beleza. Se você não gostou, sinto muito. Ok? Não, foi um prazer ter estado aqui com vocês. Espero receber outros convites. Gostei bastante da conversa. Com certeza. Sempre que vocês precisarem de alguma coisa em relação à tecnologia de carro, mercado de carro, e eu espero, né, ser convidado e conseguir tirar a dúvida de vocês. Fazendo um adendo do que você estava falando aí, hoje quando a gente fala dos carros serem mundiais, de ter essa ativação de fora, é justamente para trazer uma coisa que nós não temos. Você pode pegar todas as marcas e volta a dizer e bate em cima dessa tecla. Esses caras vieram para ficar, esses caras vieram para trazer uma situação de mercado diferente. E eu até fiz um adendo a respeito de carro chinês nos Estados Unidos. Calma, o mercado está acontecendo, as coisas vão acontecer. Já esses caras estão tudo lá dentro. Não duvido, não. Você entendeu? Não duvido, porque nós estamos com um probleminha aí. O Trump está tentando fazer o que? Não, eu vou reindustrializar os Estados Unidos. É mesmo? Em quantos anos? Porque você vai ter que preparar esse povo de novo, você vai ter que criar toda essa estrutura, entendeu? E tem mais um detalhezinho bruto, que eles viraram o que eles viraram hoje, ou seja, terceirizadores de mão de obra, Sim. principalmente da China. Por quê? Por quê? Porque o dólar virou uma moeda fiduciária que não é lastreada no ouro mais, há muito, desde 1970 e não sei o quê, Sim. entendeu? E o negócio deles é dar papel que eles produzem lá numa porra de uma máquina, papel que eles imprimem lá, em troca de bilhões em aço, bilhões em ferro, bilhões em não sei o quê, e bilhões em produtos. É o que eles dão pro mundo, é papel. Então agora vocês querem ser industrializados de novo? Sejam bem-vindos ao mundo que trabalha, porque não só eles provocaram um desemprego enorme lá, né? Como eles estagnaram a classe média nos Estados Unidos, que não cresceu coisa nenhuma. E aí, quem passou a ganhar dinheiro nos Estados Unidos? Os grandes, que terceirizaram a mão de obra de fora, ou seja, todos os lucros que vieram dessa terceirização passaram a pertencer a esse grupinho de meia dúzia. E a China deu um golpe de gênio, porque ela pegou todo esse dinheiro, todo esse recurso que entrou lá com essa terceirização gigantesca que aconteceu e transformou isso em tecnologia, desenvolvimento, infraestrutura, e agora, meu irmão, ela está preparada para ser o que ela já é, que é a indústria do planeta. Pronto. Uma outra situação, quando você fala de terceirização, muita gente não sabe, mas quando a gente tava falando das marcas que a gente fala de tradicionais e tudo mais, mas a galera não percebe, não busca saber, porque é tradicional, a galera não busca saber. Inclusive eu queria ter falado com isso com você mais cedo, é que a grande maioria dos projetos que a gente tem hoje com as tradicionais são chineses, tá, gente? Chevrolet, Ford, tá? Essa galera toda, Volkswagen. A gente tem muitos projetos da Volkswagen roda no Brasil hoje, que o projeto é chinês, ele não é um projeto alemão. Tem muitos projetos da Chevrolet nem se fala, que são projetos chineses, não são projetos americanos. Ford também, tem muitas situações, tá? Então assim, a gente tem hoje, com esses caras aí, a gente tem muita coisa
que é chinesa. E pior, que com outras marcas que a gente tem, não estou dizendo pior, mas eu estou dizendo assim, com outras tradicionais que a gente tem projetos rodando no Brasil que não é nem da base de origem deles, e nem da base brasileira, e a base indiana, por exemplo. Que são produtos que são feitos literalmente para classe C e D, que aqui no Brasil é vendido como classe A, para classe A, entendeu? Ou seja, você traduzindo o que você está falando, olha, tem muita porcaria produzida aí mundo afora que vem para cá e aqui é vendido como coisa boa. Exatamente. O mercado aceita e vai ficando por isso e tal, não sei mais o quê. Eu tô cansado de saber disso e muita gente sabe. Agora, isso muda quando você começa a receber bons produtos. Sim. Que entregam realmente o que está escrito lá e as pessoas começam a perceber a diferença. Aí o que acontece? Aí quem está vendendo porcaria ou muda ou desaparece. Eu quis até trazer isso porque assim, os caras das tradicionais, igual você falou, hoje você chega dentro de uma loja das tradicionais, o cara quer meter o pau no produto dos outros. Eu sei. Eles não sabem vender, né? Hoje lá dentro da minha loja, se alguém entrar lá dentro e falar o seu vendedor tava falando mal do produto X. Eu falo, mentira, cara, não é assim que eu lido com as coisas. A gente não vai falar mal, a gente vai mostrar as diferenças do que a gente consegue entregar e realmente a gente é bom no que a gente faz, o carro nosso é bom, ele tem os seus diferenciais. Agora, o próprio mercado das tradicionais vive falando mal do chinês, só que assim, o que roda pra nós hoje é tudo chinês que tá aqui. Eles estão falando mal do próprio produto. Só que assim, muita gente hoje não sabe dessa base. Inclusive, deixa essa tarefinha de casa para você. Depois você dá uma pesquisada no que roda no Brasil hoje, da onde vieram os carros. Pois é. Depois você pode até... ou seja, tem muito mais coisa chinesa rodando aí do que você imagina. Exatamente. E assim, esses caras trazem esses projetos chineses, que não são projetos mundiais, que são projetos edificados para cá e para outros países emergentes, vamos dizer assim. E as marcas que são chinesas hoje, igual eu falei, BYD, GWM, a própria Chery, o grupo Chery hoje, que é um dos grupos mais fantásticos da China, com as marcas que ele tem, trazem coisas para cá que realmente são produtos de ativações mundiais que estão preocupadas com qualidade, segurança e desempenho para o cliente. Eu te deixo essa tarefinha de casa, depois você vai falar pra mim, William, putz, você falou um negócio, eu fui ver que... Aí você vai começar a me dar os modelos, eu não vou te falar. Eu já imaginava, mas com certeza. Aí você vai falar, o da Ford é esse, o da Chevrolet é esse, o da Volkswagen é esses. Modelos chineses, projeto, produto chinês e tal, base chinesa, planta chinesa. Planta chinesa. Eu sei. Aí você vai ver assim, mas peraí, esse produto que tá rodando aqui no Brasil como A e B, lá na China é produzido pra C e D. Eu sei. Você entendeu? Eu sei. Então, assim, tem muito isso hoje no Brasil. Não tô dizendo que esses produtos são ruins, tá, gente? É igual eu falei, a melhor marca que existe hoje é o Zero. Porém, eu não entendo a falácia do mercado que o chinês é ruim, sendo que todas estão na mesma situação. Tá na mesma corrente. Para quem lida com comunicação, é muito simples entender isso. É assim, ó, a marca tradicional, quando ela sente que está perdendo espaço e tal, não sei mais o quê, ela tem duas saídas, né? 2 tipos de comunicação. Tem um que você beneficia o seu produto e a outra que você tenta atingir o seu concorrente, negativamente falando. E isso acontece no Brasil desde sempre. Entendeu? Então, tanto é que, mesmo com toda a evolução da indústria chinesa, da tecnologia e tal, tem gente até hoje falando, não, esse produto é chinês. Aí o cara tá com um baita de um iPhone 16 na mão, que ele pagou lá 15 mil reais. Ele falou, é mesmo? E esse celular? Não, isso aqui é a Apple. Falou, tá, mas por acaso tá escrito aí Made in USA? Não tá não. Tá escrito Made in China. Eu acho que o iPhone que roda no mundo, acho que 10% é feito na Califórnia, o resto é tudo feito aqui. Não. Então, ou seja, e hoje, produtos de alta tecnologia, Sim. cara. Então, vamos assim, essa página precisa ser mudada. Acabou isso, entendeu? A verdade é que agora é o seguinte, ó, você vai comprar, o produto é chinês, esquece esse papo. Não. Vê o que você está comprando, o que oferece e tal, faz os cálculos, e você vai perceber que existe uma má intenção quando alguém aponta um carro, sei lá o que, e fala, não, mas é chinês. Mas é chinês, isso não quer dizer nada. Hoje não quer dizer nada. Por quê? Porque, não, isso é iPhone, mas é chinês. Hã? Como é que é? Ou seja, não, mas aí quando é iPhone, tudo bem. Não tá tudo bem. Tudo bem é o seguinte, hoje a China é a planta industrial do planeta, está provado para o A mais B. Essa situação não tem volta, né?
vai só aumentar, vai só ficar cada dia mais forte, porque os caras trabalharam para isso, meu amigo. Pega a China há 40 anos atrás e compara com a China de hoje, que você vai ver o tanto que esse povo trabalhou, ué. Como é que eles chegaram aonde eles chegaram. Então, assim, essa é uma realidade que ou a gente aceita ou a gente aceita. Sim. Não tem para onde correr. É isso, entendeu? Então, como nação, Brasil, né, independente das ideologias, a China é um mercado extremamente grande. A Índia é outro mercado extremamente grande. Então, vamos negociar com essa gente, vamos comercializar com eles, vamos vender coisas para eles, vamos comprar, vamos criar comércio e tal. Vamos sair dessa porra, dessa dependência, que hoje é bem pequena, graças a Deus, dos Estados Unidos. Porque o que ficou provado agora com a entrada do Trump? Ficou provado que eles acham que nós somos um monte de bosta. É isso que ficou provado. Um sujeito para dizer, que ele já falou claramente, ele verbalizou, não precisa de Brasil não, eles precisam muito mais do que a gente. Fala o seguinte, ou para com esse julgamento aí, nessa merda desse poder judiciário que vocês têm aí, que não vale bosta nenhuma, ou então eu vou retaliar contra vocês. É isso que ele está falando, traduzindo é isso aí. E você aceita isso? Cara, eu não aceito isso de jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? Porque eu sou 100% Brasil, cara. Entendeu? Esse cara tem que respeitar nossas regras, e as nossas regras estão todas contidas numa porra de um livro chamado Constituição. Aquilo lá é o que ficou definido do conjunto da sociedade. Nós vamos funcionar aqui segundo essas regras. E os Estados Unidos não tem que se meter nisso, não. Ele tem que simplesmente que aceitar que as regras nossas são essas. Agora não, vem lá um bobalhão de um branquelo, filha da puta, igual esse cara, entendeu? Não, a regra é o que a gente aqui, que nós somos o poder bélico do mundo, nós podemos, vai ser isso aí, ou você para com esse julgamento, ou então vocês não vão se dar bem aqui não. Rapaz, o negócio chegou num nível tão grande que o escritório de negócios dos Estados Unidos, que nem é uma porra de uma embaixada no Brasil, agora os caras estão lá falando mal das instituições assim descaradamente. Se fosse o governo brasileiro, eu tinha chamado esse sujeito lá, esse responsável pelo escritório americano, e disse, escuta aqui, ô seu bunda suja, a próxima vez que você se meter nas coisas do Brasil, eu ponho você pra fora daqui. Entendeu? Vai reclamar lá com a porra do seu presidente. Fala pra ele mandar nosso embaixador embora. Que meia hora depois eu ponho você daqui pra fora e acabou as relações. Não, Léo, o que é? Larga de ser infantil, Léo. Isso não existe, Porque, sabe... Não, e aí o quê? E aí o quê? E aí nós vamos passar uma dificuldade aqui e tal? Não, a gente vai achar comércio na China, na Índia, na América do Sul, para tudo quanto é lado. Não, mas tem uns problemas de tecnologia, a gente inventa, a gente passa o perrengue. Mas a gente não vai mostrar a bunda para esse filho da puta. É simples assim. Agora, se você é mais ou menos brasileiro, se você concorda que o Trump tá sacaneando a gente por um bom motivo, é mesmo, cara, tenha dó, rapaz. É assim, os nossos problemas a gente resolve aqui entre nós, compreendeu isso? Não tem que ter interferência de filha da puta nenhum. Nem de Trump, nem de presidente da França, da Inglaterra, da cá do caralho, nem de União Europeia, nem merda nenhuma. A gente resolve aqui, entendeu? Sempre foi assim? Não. A gente sempre foi influenciado maldosamente pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos já bancaram aqui golpes de Estado. Ou você acha que em 64 a Revolução aconteceu aqui e eles não tiveram participação nenhuma? Ou você acha que na Lava Jato aí, onde eles destruíram a nossa indústria pesada, não teve a participação dos Estados Unidos? Você sabia que a Odebrecht ganhou a concorrência e fez o aeroporto de Miami? Você sabia disso? E você sabia que por conta disso acendeu a luzinha amarela lá? Peraí, essa empresa tá grande demais, cara. Eles já estão ganhando concorrência da gente aqui nos Estados Unidos? A Lava Jato, entre outras coisas, uma dos objetivos era acabar com a nossa indústria pesada, e foi isso que eles fizeram, e ela acabou mesmo. Então, amigo, independente das ideologias, sou de direita, sou de esquerda, eu sou da casa do chapéu,
Nós somos um país, nós temos uma soberania. E a gente tem que olhar para isso. De algum jeito a gente tem que olhar para isso. A gente tem que valorizar, é isso. Falou, ó, Trump, vai para PQP, entendeu? A gente resolve aqui. Agora, não, então eu vou invadir o Brasil. Uai, venha, uai. Vai soltar bomba atômica, vai mandar seus navios para cá. E aí o mundo vai ficar caladinho. Ninguém vai interferir. Você acha que a China, a Rússia, todo mundo vai... Não, deixa os Estados Unidos avançar para cima do Brasil, depois avançar para cima de quem ele quiser e nós não vamos fazer nada. Você acha que vai acontecer isso? Claro que não. Porque se ele tivesse certeza que nada aconteceria, ele já teria feito isso há muito tempo. Mas ele sabe que vai ter consequências gravíssimas para um país que só deve hoje, no dia de hoje, mais de 36 trilhões para um país que não tem mais indústria necessária para segurar a onda lá. Sabe quanto está custando 1 quilo de carne nos Estados Unidos hoje, nesse momento? Sabe quanto? Mais de $30. 1 quilo de carne, R$150. Então a situação deles lá, esse Trump está mentindo 300 vezes por dia, querendo fazer a gente acreditar que eles são o poder e que eles estão... Não. Eles estão no último fôlego. Eles estão, na descendente. Esse império está fadado a acabar. Já durou muito mais do que eu imaginava. Então, desculpe aí o meu desabafo, né? Principalmente você, não tem nada a ver com isso, né? Isso? Mas assim... Você tá falando aí, eu tô pensando aqui. É isso mesmo, entendeu? Então assim, se você é brasileiro, deixa eu te dizer um negócio. Primeiro o Brasil, tá? Segundo o Brasil, terceiro o Brasil, quarto o Brasil, quinto o Brasil, sexto o Brasil, 10 o Brasil. Lá na posição 1 milhão e pouco, os outros. Né? Porque se não for assim, se a gente abaixar as calças, vai entrar uma coisa grande, cheia de caco de vidro na ponta no nosso rabo. Beleza? Não, isso aí. Mas bacana o que você colocou aí. Hoje eu também vejo, da mesma forma, que o que falta no Brasil é lealdade com a própria pátria, né? Mas, claro. Eu não vejo a galera pensando nisso aí. E muito pelo contrário, eu vejo... Puxando seu adendo de palavrão aí, eu vejo todo mundo querendo foder o Brasil e quem tá dentro do Brasil querendo foder o Brasil. Sim. Não vejo outra versão, pra ser sincero. Muito bem, você que acompanhou o nosso podcast até aqui, mais uma vez obrigado. Se você quiser compartilhar, se você quiser comentar aí embaixo e tal, não sei o que, dar seu like, tá tudo certo. Hoje a gente conversou com um cara que é especialista no mercado automotivo, muito experiente, e deixou aqui coisas muito importantes. Então, eu acho que talvez você conheça pessoas que precisem ouvir o que foi dito aqui e aí você compartilha, beleza? No mais, de novo, muito obrigado e até uma outra edição do Jurubebas Podcast. O pior e o melhor podcast do planetinha azul. Tchau, um abraço. Jurubebas.